Fala galera, estamos começando mais um episódio do Papo de Gigantes, episódio número 2. E hoje o tema ele é muito bacana, eu particularmente gosto muito, a gente vai falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre negócio de modo geral, sobre família, sobre vida e um assunto que particularmente os homens gostam muito, vamos falar sobre carros, beleza? Bom, antes de nós começarmos o bate-papo, para quem está assistindo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa o like para ajudar nós ali a monetizar, compartilha, comenta, manda para alguém que precisa assistir esse episódio, ajuda nós aí. Nós vamos conversar aqui, bater um papo durante 1 hora, fazer tudo isso não leva 5 segundos. Ajuda nós, beleza? Bom, pessoal, o convidado de hoje é pai do Mário, esposo da Mirelle, fundador da My New Car Consultoria Automotiva, mais conhecido como Cabeça de Ovo e pelos mais íntimos por Gordo, Rodolfo Rodrigues. Seja bem-vindo, Rodolfo. Muito obrigado, cara. Obrigado por abrir essa oportunidade. Eu acho que a gente não tem como iniciar sem, primeiramente, te parabenizar, né? Te parabenizar pela iniciativa, te parabenizar pelo espaço, que está muito bacana também, né? E a gente poder trocar esse bate-papo, ter esse bate-papo, poder amadurecer ideias e também expor também o nosso negócio para outras pessoas é muito bacana. Então, muito obrigado. Show de bola, obrigado. Vamos lá então, Rodolfo. Vamos lá. Cara, para quem não te conhece, fala um pouco mais de quem é o Rodolfo, o que ele faz. Bom, eu posso demorar muito tempo aqui, né? Eu acho que as pessoas gostam de falar de si mesmo, né? Mas eu trabalhei muito tempo, primeiramente com fotografia, né? Na minha mãe. Né? Então foram aí 15 ou 16 anos trabalhando só com fotografia, mas sempre aquela sensação de, cara, não é isso aqui, né? Uhum. Embora meu trabalho tivesse sempre muito bom, sempre elogiado, não me sentia, né, enraizado ali, realmente, vamos dizer assim, 100% focado, né? E, cara, a My New Car, ela surgiu na época da pandemia, né? E a minha paixão por carro sempre foi gigante, né? Sempre tive assinatura de revista, sempre acordava cedo para olhar programa, né? Tanto que hoje ainda o programa que eu mais assisto é Discovery Turbo, né? Cara, minha vida é carro, né? Eu só olho carro, né? Muitas vezes a minha esposa, não consegue olhar uma coisa diferente, né? Vamos olhar. Mas tu não cuida mais do carro do que tua esposa, né? Não. Cara, sabe que isso é engraçado, cara. Agora, mudando um pouco, isso aí foi uma coisa que hoje eu não tenho carro, né? Como eu trabalho com isso, né? Hoje eu não tenho ainda esse luxo, né? Tem o meu antigo lá, que é o meu xodó, que é um Audi A3 2003, tá lá embaixo de uma lona lá na garagem. Já vamos falar sobre isso. Mas, continuando assim, cara, é uma paixão assim muito antiga. É uma coisa que eu cultivo desde pequeno, uma coisa que quem cultivou em mim foi meu pai. Né? Meu pai também sempre gostou muito de carro, né? Então nós tínhamos um programa de final de semana, né? Todo domingo de noite a gente saía de carro para olhar todas as revendas da cidade de Lajeado, né? A gente passava em todos, né? Teu pai levava você? Meu pai me levava, né? Era a nossa programação de domingo. Chegava lá pelas 6 horas da tarde, eu já dizia, tá, e aí, vamos dar uma volta? Vamos. Pulava para dentro do carro e ia, né? E aí ele te explicava? Cara, a gente conversava de tudo, né? Que carro bonito, que carro aquele outro, né? E esse aqui, né? Então, assim, cara, o meu pai, vamos dizer assim, alimentou muito isso em mim. Demais, né? E o meu pai sempre foi muito caprichoso também com o carro, muito cuidadoso, né? Então, de certa forma, ele acabou lá atrás, desde moleque, alimentando muito isso em mim, né? E eu, desde pequeno, cara, sempre fui muito de ter carro, né? Minha mãe viajava muitas vezes, então a primeira coisa que eu pedia era pista, traz pista, carrinho, brinquedos. Então, brinquedo, cara, era tudo voltado para isso, né? Mas o grande start aconteceu ali na época da pandemia, né? Então eu acho que isso é uma breve pincelada assim, né, do que eu já fiz, do que eu sou, né? Então, legal, bacana. Eu ia te perguntar quem é o que o Rodolfo fazia, o que ele era há 20 anos atrás. Mas eu tenho medo de fazer essa pergunta, porque o último convidado que a gente teve,
eu fiz essa pergunta e ele, cara, eu não sou tão velho assim, né? Então, o que que o Rodolfo fazia na adolescência? Tá, teve essa questão do teu pai, né, que te levava pra ver, mas quando tu iniciou no mercado de trabalho, o que que tu fazia? Já começou trabalhando com a tua mãe? Cara, eu já comecei trabalhando com a minha mãe, né? A minha mãe, assim, Ela tem um negócio há quanto tempo já? 37 anos. 37 anos. Que é a minha idade, no caso, né? Entendi. Eu nasci em agosto e minha mãe abriu em dezembro, né? Então, cara, saí do colégio, né? Tipo, cara, vou fazer o quê? Né? Eu era um moleque, né? Eu saí com 18 anos, né? Do colégio. E, cara, minha mãe disse, não, começa a trabalhar com nós aqui. Né? Vai no banco, fazer pagamento, né? Atendimento ao público no telefone, né? Buscar foto, entregar foto, fazer cobrança, essas coisas assim. Sim, coisa né? básica. Coisa básica. E eu comecei e fui fazendo aquilo ali, e fui fazendo. E aí a minha mãe, malandramente, né, não me pagava muito bem, né? Sim. E aí eu dizia, mãe, preciso de mais grana. Disse, olha, quer mais dinheiro, começa a fotografar, meu. Te especializa, faz um curso de edição de imagem. Né? E ela, a malandragem foi me trazendo pra dentro disso. E, cara, fiquei lá, se eu não me engano, foram 15 anos, eu acho, ou 16 anos, né, que eu fiquei trabalhando com a mãe. Com a minha mãe. Começou com que idade? Com 17? 17 para 18. Né? Então, comecei assim, trabalhava com ela finais de semana, né, então foi muito bom. Né? Eu tinha muito respaldo, né, cara? Pô, trabalhar com a minha mãe e minha irmã. Né? Pois é, eu já me tira uma dúvida. Tem muita gente que não gosta, eu já ouvi falar, mas isso não sei se é uma crença ou o que que é, que não gosta de trabalhar com família. Que não sei o que não tem como dividir. No teu caso, como é que foi, cara, de boa? Na verdade foi sempre muito tranquilo, assim, né? Porque eu morei com a minha mãe até próximo dos 30 anos, mais ou menos, e trabalhava com ela e morava na mesma casa. E a gente, tipo assim, levava muitas vezes assunto pra dentro de casa, né? Mas eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso, né? Eu trabalhava a empresa da minha mãe, que é a Roses Fotos hoje, né? Eu acho que a minha família inteira já trabalhou lá, né? Então, tipo assim, minhas primas, meus primos já trabalharam, né? Antigamente ela tinha sociedade, minha tia, né? Então, tipo assim, cara, sempre foi uma empresa familiar, né? Claro, a empresa familiar muitas vezes tu extrapola porque tu tem liberdade de falar certas coisas que tu não falaria com um colega de trabalho. Não tem como separar, né, cara? Não tem como te separar, entendeu? Mas assim, cara, sempre foi muito tranquilo. Tanto é que já são 37 anos e sempre familiar. Né? E aí, cara, tu trabalhou 15 anos lá com a tua mãe. O que que te fez partir, além da paixão? Tava te incomodando o fato de estar trabalhando num lugar onde não, cara, te sentia bem? Mas... Não, cara, na verdade, assim, é aquela coisa... Aquele sentimento, eu fui um cara que nunca gostei de ficar preso. Pra mim, ficar parado no mesmo lugar dentro de uma sala é um problema, né? Então, isso pra mim sempre foi muito ruim. E eu comecei a notar que o rendimento, vamos dizer assim, começou a baixar, eu não tinha mais paciência para certas coisas, né? Os meus trabalhos eu demorava um pouco para entregar, né? Procrastinava muito, justamente por conta de realmente não estar me sentindo dentro daquilo ali, né? Embora, como eu digo, sou extremamente grato, né? Tudo que a gente tem hoje, que a minha família tem, saiu da fotografia e saiu dessa empresa. Teu pai também trabalhava na empresa? Meu pai também. Mas o meu pai, durante a semana, trabalhava no Banrisul e nos finais de semana filmava. Não tinha quem escapava, cara. Não... E, cara, é um trabalho que... É um segmento que é feriado, cara, fim de semana... É direto, desgastante, né? É bem desgastante. Então, o que me fez esse estalo, né? Foi um amigo que conhece zero de carro, né? Zero. Que trabalhou com a minha esposa, um médico, né? Fiz amizade com ele, e ele simplesmente disse, cara, eu quero comprar um carro, só que eu não entendo nada de carro, não faço a mínima ideia. O primeiro carro que me deu foi meu pai, eu tô andando com ele até hoje, e hoje eu tenho condições e eu quero comprar um carro. Tu me ajuda? Eu disse, cara, te ajudo. O que tu quer comprar?
Ah, meu sonho é uma BMW. Bora, vou te ajudar, não tem problema nenhum. Vou achar esse carro pra ti. E, Sem cara, pretensão nenhuma, só pra ajudar o não, cara. sem pretensão nenhuma. Nenhuma mesmo, né? E na época, cara, só tinha visto BMW, né? Então, cara, eu pensei, pô, tá aí a oportunidade de eu dirigir uma, né? Pensei, vou atrás. Peguei, achei ela, olhei ela, andei, né? Disse, olha, cara, o carro tá... Né, compraria pra mim? Essa é sempre a minha pergunta. Eu compraria pra mim esse carro? Essa é sempre a pergunta que eu me faço quando eu vou olhar um carro pra alguém, né? Então eu pensei, cara, eu compraria esse carro pra mim, né? E aí, cara... Em todos os sentidos. Não só visual. Não, tudo. Não aspecto visual, mas... Tudo. Questão de segurança, mecânica, assim. tudo. Tá. Né? Isso é uma pergunta que eu sempre me faço. Então, assim, cara, olhei o carro, gostei, fiz os testes e tal. Na época, levei pro meu mecânico, porque eu não tinha, assim, uma... Né, eu tinha uma noção, né? Eu sempre fui muito chato com barulho, né? Sempre li muito. Então, eu tinha um norte, né? Mas eu levei no mecânico e disse, olha, cara, tá aprovado pra mim, tá aprovado o carro. Tá bom. Então, passa a conta do cara que eu vou ficar com o carro. Tá, mas tu não quer nem ver o carro. Não, se tu falou pra mim que tá bom, tá tudo certo. Eu não entendo nada de carro, vou fazer o quê? E ele já sabia que tu conhecia e tinha essa paixão por Cara, automóvel sim, ou não? porque nós tínhamos um outro médico que também veio de fora, né, que acabou virando, temos, né, possuímos até hoje um círculo de amizade muito grande, que, cara, nós íamos pra janta, ficava só eu e ele num canto, só falando de carro, a noite inteira. Né, noite inteira. Então eu disse assim, vou chamar ele, né? Sim, imagina. Né, então... E ele comprou o carro, né? E quando ele comprou o carro, rolou uma comissão. Uma coisa que eu não esperava. Mas até então eu pensei, tá, beleza, ganhei uma comissão e tal. E aí eu peguei e disse, bom, cara, agora tu tem que vender o meu carro. Sim. Tu vende pra mim? Eu disse, cara, vendo. Por que não? Né? Peguei o carro, mandei dar um talento. Daí eu disse, ó, cara, já vou te falar, meu, do jeito que tá eu não vou vender. Né? Já comecei a chato desde o início, né? Disse, ó, do jeito que tá não tem condição. Pneu tá ruim, a pintura dele tá horrível, não sei me dar um talento nesse carro pra vender. Tá na tua mão, pode fazer o que tu quiser. Fiz as fotos, acho que em 10 dias vendi o carro. E aí eu cheguei em casa e disse, vendi o carro do Juliano, né? O Juliano é o nome dele, vendi o carro do Juliano e tal. E a minha esposa disse assim, amor. E aí tu ganhou mais uma comissão novamente. Mais uma comissão na venda, né? Mas sem aquela coisa, ainda não tinha. O homem é meio moscão pra algumas coisas, às vezes, né? O cara fica ali naquela inércia, assim, né? Tipo, né? Primeira coisa, como é que eu vou fazer os dois juntos? Né? Mas é sempre aquela, cara, quanto quer, tu faz. Tá, deixa eu fazer uma pergunta, uma dúvida agora. Vamos lá. Tu tinha um salário lá na empresa da tua mãe. Essas duas comissões, elas já chegaram a ser maior que o salário ou compacto? Não chegaram a bater. Não chegaram a bater, mas era, vamos dizer assim, as duas comissões juntas era metade do meu salário. Mais duas vendas, então, no mês. Então, né? Então, assim, cara, foi muito bom. Mas faltava aquele, sabe? Pra sair da zona de conforto. Exatamente. Aí eu cheguei em casa e disse assim, vendi o carro do Juliano e tal, ganhei mais uma comissão, papapá. Daí ele disse assim, amor, já pensou em trabalhar com isso? E eu tipo, cara... Tua mulher fez essa pergunta? Minha esposa. Mulher é inteligente, né? tá à frente de nós. Pois então, né? É aquela coisa que eu falei, né? Às vezes o cara é meio moscão, né? O cara demora pra fazer a leitura, né? E aí eu disse, olha, sei lá, né? Nunca pensei nisso. Por quê? Por que tu não tenta? Tenta. Tu vendeu 2 carros em 10 dias. Tu ganhou 2 comissões em 10 dias, né? Tu comprou um carro, vendeu outro carro. Por que tu não tenta fazer isso? E eu disse, cara, pior que ela tem razão. No outro dia eu pensei, tá, mas como é que eu vou fazer? Daí começam as perguntas, né? De onde é que eu vou pegar carro? Ninguém me conhece. Cara, aí é um ponto que eu quero enfatizar muito. Quando ela te fez essa pergunta, tu pensou, quanto tempo tu levou pra decidir? Meia hora. Meia hora. Beleza. Rápido. Eu disse, cara, tu tem razão. Sabe, eu conheço muita gente, tipo assim, do comércio. Eu tenho muito, graças a Deus, um nome, né?
Muitas pessoas dizem, tu é o Rodolfo da Rose Fotos. Rodolfo, filho da Rose. Então, tipo assim, muitas pessoas me conheciam por isso. Então, eu tinha um respaldo de confiança de muitas pessoas. Sim. Né? Eu pensei, cara, isso vai dar certo. Sentei na frente do computador, peguei um caderno e comecei a criar minha marca. Pensei, cara, qual é que vai ser o nome? Tem que criar um nome. Vou criar um Instagram. Vou fazer. Eu já tenho fotos do primeiro carro que eu vendi, eu já posso botar lá, já posso botar vendido, né? Já posso fazer um... Já tinha um case, né? Exato. E aí eu disse, cara, quer saber, meu? Pegar esse nomezinho genérico aqui, bem... My New Car. É isso. Criei a minha marca ali em 10 minutos, tosca pra caramba, sabe? Um negócio assim, bem... vai ser isso aqui, já era, né? Era o My bem gigantão, assim, bem grande, e o New Car do lado, assim, um negócio bem barbado. E eu pensei, cara, agora eu preciso de carro, né? E aqui eu tenho que fazer um agradecimento especial a um cara que abriu as portas pra mim, que é o Eli, do Eli Automóveis. Fui no outro dia falar com ele, ele olhou pra mim e disse assim, Gordo, tu tá em casa. Pega o carro que tu quiser do meu estoque e pode vender. E eu pago a comissão pra ti. E aí, cara, foi muito engraçado porque a Mirelle recém tinha ficado grávida. Né? E aí eu me sentia sob muita pressão. E isso foi, vamos lá, desculpa te interromper, mas foi na pandemia, né? Foi na pandemia. Na pandemia. Isso aí. Vamos voltar um pouco. Vamos. Como é que tava o segmento de foto? Tinha parado. Parado. Então, de qualquer forma, vocês teriam que se adaptar de algum... Exatamente, nós teríamos que nos adaptar. E aí, cara, relacionado a isso, a adaptação de grana, né? Como é que nós vamos fazer? Porque, querendo ou não, enquanto que nós tínhamos fluxo de trabalho, a empresa, vamos dizer assim, alimentava, então, 3 famílias, né? Que era meu pai e minha mãe, minha irmã, o esposo dela é bem sucedido, tudo, mas enfim, né? Tinha os custos dela e tinha, então, agora a minha família chegando, né? E aí foi uma coisa que eu pensei assim, cara... Tu já era pai? Não, ainda não. Ela estava grávida. Tá. Né? E aí eu disse, cara, isso tem que dar certo. Isso vai ter que dar certo, né? E aí... Não tem outra opção. Não tem opção, ou dá, né? Então eu sempre digo assim, cara, um filho e uma pressão te ajudam muito, né? Muitas vezes a zona de conforto, tu fica ali naquela inércia, sabe? O teu emprego, né? Mas leva um pé na bunda, seja demitido, tenha um filho que tu vai ter que criar, meu. Passa por uma situação de empresa, vamos dizer assim, como nós passamos na pandemia, sabe? Cara, tua cabeça explode, sabe? E aí, automaticamente a isso, Douglas, veio o gostinho de ficar em casa no final de semana, né? Porque, cara, nós não tínhamos final de semana. Nós trabalhávamos sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de noite. Nós tínhamos o domingo de tarde para aproveitar a família e segundo, pau torava de novo, como diz, né? Então, com a pandemia, cara, começou muita coisa, né? Começou um movimento muito bacana em mim, na minha cabeça, na minha forma de pensar, para onde eu vou, o que que eu faço, cara, né? Então, assim, cara, tem 2 pessoas, cara, minha mãe também, a minha irmã, foram 2 pessoas, cara, maravilhosas comigo. Tiveram muita paciência, porque vendas é momento, né? É momento. Sim. Né? Vender carro é momento. Vender muitas vezes é na emoção. A venda funciona muito na emoção, né? Então, cara, se um cara quisesse ligar para mim assim, posso olhar o carro agora? Eu tinha que dizer assim, mãe, eu preciso sair. Né? E a minha irmã e ela sempre assim, não, vai tranquilo que nós assumimos aqui, pode ir de boa, né? E aí no início eu comecei assim, eu levei durante 1 ano mais ou menos, meio ano saindo, sabe, toda hora, e aí depois eu comecei a trabalhar só de tarde, e aí chegou no momento que aí eu tive que ser franco comigo, porque nem a minha mãe nem a minha irmã iriam me falar isso. Eu tive que olhar para a empresa e olhar para mim e pensar, cara, eu sou um funcionário caro.
eu não tô fazendo nada aqui. Né? Então foi um momento assim meio de humildade, de realmente sair da zona de conforto. Porque eu tinha segurança que ele é meu fixo, né? E se desafiar. E a partir dali eu ia dizer assim, mãe, tô saindo, não quero nada, eu vou caminhar sozinho. Cara, e como é que foi ter essa decisão? Porque eu fico Cara, pensando, às vezes tem muita gente que vai nos escutar e vai assistir esse podcast que tá em um momento onde tá confortável, tá numa zona de conforto. Às vezes tem um emprego bom, tem um salário bom, mas não tá contente. Tem muita situação desse tipo acontecendo, né? Só que tu sair dessa zona, tu abrir mão de um salário certo, salário bom, cara, é desafiador, né? Cara, como é que foi pra ti? Assim, Doug, o que... Medo, óbvio, entendeu? Eu saí recente, saí em maio desse ano. Né? Maio desse ano eu disse, cara, chega, eu sou realmente um funcionário caro, eu tô aqui só atrapalhando e pegando dinheiro pra mim. Não é justo, né? E aí, cara, filho pequeno, né? Não, mentira, desculpa. Maio do ano passado. Agora eu tava fazendo os cálculos. Não, maio do ano 22. passado eu saí. Isso. Maio desse ano fez um ano, então, que eu me desliguei da empresa. Tá. Mas, cara, um filho pequeno a caminho, né? Tendo toda, vamos dizer assim, a responsabilidade, né? Eu disse, chega, né? Vou fazer, cara, vai com medo, né? Comecei a pegar meus meses anteriores e pensar, cara, será que eu consigo me virar com isso aqui? E comecei a olhar. Pensei, não, dá. Porque eu vou começar a me dedicar 100% a isso. Né? E, cara, foi com medo mesmo, entendeu? Só que, tipo assim, já no primeiro mês eu já vi que ia dar certo. No segundo, tipo assim, no primeiro deu uma, sabe, deu uma patinada. No segundo, o negócio já começou a fluir. No terceiro já foi. E eu disse assim, cara, vamos dar ali e já era. Né? E aí tu começou a se dedicar 100% no teu negócio. Comecei a me dedicar 100% a isso. Né? Mas assim, o que eu posso te dar de dica? Cara, medo tu vai ter sempre. Momento ideal nunca vai ter. Esquece. É que nem ter filho. Nunca vai ter um momento ideal pra te ter filho. E pra te desligar, pra te sair, pra te abdicar de uma certeza que tu tem, que é o teu salário, é a tua segurança, não vai ter um cenário ideal. Tu vai lá pro governo e vai dizer assim, não tem como. Vai lá pro mercado, não é o momento. Vai lá pra tua conta bancária, menos ainda. Cara, só vai. Tá? Se tu tem a certeza que é isso que tu quer. Eu sempre digo assim, cara, tu consegue medir se vai dar certo ou não. Tu não consegue ter certeza, mas tu consegue medir. É o que eu gosto, é o que eu amo, e eu vou dar tudo de mim. Cara, a probabilidade dessa receita dar certo é gigante. Se tu faz o que tu ama, né? Tua paixão. Não tem, meu. A probabilidade de dar certo é... Cara, e legal esse negócio do vai com medo mesmo, né? Em abril, que eu faço aniversário dia 13 de abril, eu tinha um negócio dentro de mim há muito tempo. Eu tenho algumas coisas que eu tenho muita vontade de fazer e eu não sei explicar o porquê que eu tinha essa vontade de fazer. E eu tenho essa vontade de fazer algumas que eu não fiz ainda. Uma é jogar golfe. Eu tenho uma vontade, cara, de jogar golfe. Eu não sei explicar o porquê eu tenho vontade de jogar golfe. Eu só quero aprender a jogar golfe. Jogar tênis, que já tá mais próximo também, ali por causa do clube, né? Pular de paraquedas. É uma coisa que que eu tenho muito em mim, que eu vou fazer o meu próximo aniversário. E pular de bungee jumping, cara. Isso era uma coisa que eu tinha dentro de mim, eu não sabia explicar. Eu sempre falava pros meus amigos, eu vou pular. E aí, olha que engraçado. Aí, eu convidava... cheguei a convidar todos os meus amigos pra pular de bungee jump. Convidei um... Tu é louco, mas nem a pau que eu vou, não sei o quê. Por quê? Porque eu precisava ter alguém junto comigo pra fazer... parceria. Uma parceria. Sentia aquela confiança. Sentia... Tipo assim, transferir o medo, vamos dizer assim, dividir o medo. Cara, chegou o próximo meu aniversário, eu falei, eu vou pular de bungee jump. Não quero nem saber. Não convidei ninguém e fui. E aí no dia, inclusive, teve uma amiga que se dispôs a ir comigo, né? E eu fui. Cara, quando eu cheguei, é o maior bungee jumping do Brasil, que é em Bento Gonçalves. Tá louco. Cara, cheguei na ponta pra pular do bungee jumping e eu não olhei pra baixo.
Eu simplesmente falei, eu vou porque eu disse que eu ia ir. E eu peguei e pulei. Cara, vai de encontro com isso aí. No momento que eu tava pulando e depois quando a corda começou a me puxar de novo, eu só pensei, que maluco eu sou, cara. O que eu vim fazer aqui? Pular de cabeça pra baixo. Me chamaram de maluco, chegou de tudo. Mas vai muito de encontro que de pessoas que têm medo ou estão com essa incerteza de iniciar um projeto, começar a desenvolver alguma coisa nova. Cara, vai ter medo igual. Vai com medo, a sensação é a mesma. Tu sabe que uma coisa que eu tenho muito medo, e eu me perguntei lá atrás, quando eu pensei, cara, eu vou fazer, dar certo, eu vou sair, né? É aquela sensação de com 70 anos, e se? E se eu tivesse feito lá atrás? Como é que ia ser? Como é que seria? Eu acho que essa sensação de tu se perguntar, bah, e se eu te... Sabe? Se bem que o e se não existe, né? Mas, vamos dizer assim, quando se trata de projetos e muitas vezes de convicção, de paixão, de convicção, eu acho que lá na frente pode te pesar um pouco, né? E aí eu pensei pra mim, cara, quer saber, meu? Vai com medo mesmo e pra trás nem pra pegar impulso, velho. Vamos, né? Vamos em frente, né? Então, cara, não é difícil, mas É deu simples, certo. mas não é fácil. Exatamente, é simples, mas não é fácil. Bacana. Né? E aí tu começou, cara, tu planejou, não, preciso ir qual foi o teu planejamento? Beleza, vou viver disso, vou me dedicar 100% pra isso. E aí qual foi o teu cronograma? Douglas, eu acho que não existe um planejamento, tá? Vou ser bem sincero. Todo mundo diz, pega um caderno, faz uma bababá. Cara, vai que no caminho... No caminho, como diz o no caminhar as melancias se ajeitam, né? Uhum. Então, assim, cara... E como é que eu tive esse sentimento de, tipo assim, cara, eu vou ir ajeitando as coisas, depois eu penso num local, com quem mais eu vou trabalhar, enfim. Porque, cara, quando eu comecei, que foi outubro de 2020, nós fomos tirar férias em fevereiro. De outubro a fevereiro eu tinha negociado 20 carros. Para quem não tinha conhecimento nenhum, é uma boa marca, né? É uma boa marca. Então, assim, cara, eu pensei, não, eu preciso de aprimoramento. Isso sim, né? Isso eu acho que quem começa, primeiramente com paixão, porque a paixão ela vai até um certo momento, né? Depois a paixão sai e aí começam as cobranças, né? Assim como tudo, né? Como tudo. É no relacionamento. Exatamente. Então, tipo assim, cara, a paixão ela te dá aquela explosão pra ti, tipo, cara, vou meter a cara, né? Não sei se pode falar palavrão aqui, tá? Mas Pode eu falar, quase falei, se tá? quiser. Então, assim, vai aquela coisa assim, tipo assim, cara, eu vou, né? A paixão ela te dá esse respaldo, mas depois tu tem que começar a te aprimorar, né? Que foi o que eu fiz. Comecei a fazer cursos, comecei se especializar. me especializar de fato, né? Então, ela te dá isso, mas, cara, a especialização ela é primordial, né? Mas eu fui fazendo, né? Ajeita daqui, ajeita dali, vai, sabe? Começa a olhar os parceiros e nesse meio tempo tu já começa a perceber das pessoas que realmente pensam como tu, né? Algumas pessoas tu acaba deixando de lado, né? Uhum. Porque trabalhar com carro não é fácil, né? Não é fácil. Isso eu já digo, quem tem essa vontade, cara, requer muita ética, muita paciência, muito feeling de quem realmente é teu amigo e quem tá daqui a pouco se aproveitando da situação. Mas é um mercado, cara, fantástico. Mercado quente, né? Quente. O cara troca de carro, tem pessoa Cara, que troca de carro aí há quanto tempo? Sabe que, assim, ó, Douglas, essa história de mercado é muito engraçado. Muito engraçado. Na pandemia, que todo mundo ficou apavorado, foi quando eu mais vendi carro. Foi quando eu mais vendi carro.
Eu não sei se as pessoas entraram num modo assim, tipo, cara, pode ser que eu não vou estar aqui ano que vem, foda-se. Vou comprar o que eu quero e azar, sabe? E isso foi de modo geral, meu. Isso foi de modo geral, não foi só o segmento carro, né? As Uhum. pessoas assim, cara, tipo, eu vou fazer o que eu tenho vontade, cara, azar, meu. As pessoas também ficaram mais em casa, então melhoraram, tipo assim, eu tenho amigos que trabalhavam, por exemplo, com esquadrias, com, né, parte de vidros, Cresceu muito, né? cara, explodiu, Uhum. né? E carro foi a mesma coisa. Carros em concessionária, eu tenho amigos meus lá dentro que os caras diziam assim, ó, tu tem carro tal? Tenho, reserva. Não tinha tipo assim, mas e o preço? E pá, pá. Tu entendeu? Não tinha nada disso. Tu tinha o carro, tu vendia. Né? E hoje sim, cara, claro, o mercado, ele é sempre quente. Sempre vai ter pessoas querendo trocar de carro. Né? Sempre vai ter isso. Né? Só que, claro, ele automaticamente ele é sazonal. Né? Tu não consegue dizer assim, eu vou vender 20 carros esse mês. É certo que eu vou vender. Não. Vai ter mês que tu vai vender 20, vai ter mês que tu vai vender 40, vai ter mês que tu vai vender 5. Né? Então, assim, ele requer jogo de cintura, porque tu não consegue ter um fixo, ainda mais quem trabalha com comissão. Né? Sim. Ainda mais quem trabalha com comissão. Então, né? E eu sou, cara, eu sou um nenê ainda nisso, né? Sim. Trabalho com isso há 3 anos só. Isso não é nada. Né? Então eu tenho muito a crescer, eu tenho muito a evoluir também, Uhum. né? Cara, e falando em aprimoramento, em aperfeiçoamento, Uhum, processo, etc. Tu disse que tu teve que se especializar uhum. mais, né? Como era uma paixão tua, tu já entendia de mecânica de carro ou tu só entendia de carro? Tu teve que se especializar também nessa parte? Sim, cara, o que acontece? Como eu lia muito, né? Tá. E eu via muito vídeo, muito programa de carro, eu já tinha muita noção. Muita. Né? De tipo assim, dizer, não, o barulho é disso, o barulho daquele outro, sabe? Isso tem que ter cuidado, isso não tem que ter cuidado. Então, tipo assim, eu já tinha uma noção muito grande, né? Mas eu precisava, vamos dizer assim, lapidar essa noção, Uhum. né? Uhum. Então foi aí que eu procurei, sim, especialização, né? Hoje eu acho que, cara, no Vale do Taquari aqui não tem, assim, eu desconheço alguém que se especializa tanto quanto eu. Mas isso é uma preocupação minha, eu não desmereço ninguém. Uhum. Isso eu quero. Eu quero saber, eu quero entender, eu quero ver como funciona, né? Então, a minha especialização ela é constante. Né? Eu já fiz curso em São Paulo, já fiz curso em Minas Gerais, já fiz curso em Brasília, eu já fiz curso em Porto Alegre, né? Tento participar de feiras, faço cursos online, né? Então, eu estou sempre gradativamente procurando me especializar cada vez mais. Se atualizando. Se atualizando, sempre, 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 sempre. E tu vê que interessante, normalmente quando tu vai nas empresas, tem na parede lá a sua missão, valores, Uhum, etc, né? E, cara, a empresa, na verdade, os valores de uma empresa, nada mais é que os valores do proprietário, uhum, do fundador, com né? certeza. E tu vê que interessante, quando o teu amigo te procurou lá atrás, quando tu nem trabalhava com isso, a tua preocupação em relação a achar o carro foi com base nos teus É valores. isso aí, Não só na exatamente. compra, mas como na venda do carro dele. Tu nem trabalhava com isso, tu já estava Exato. se preocupando em, tem que trocar o pneu, tem que, Uhum. né, consertar e tal É, coisa. por isso hoje no mercado, assim, no meio ali, tipo assim, muitos brincam, né? Tipo, meu, o gordo lá, o cabeça de ovo é muito chato. Tem cara que, por exemplo, assim, ó, meu, eu já peguei uma fama do sentido assim, eles já nem me ligam pra oferecer o carro. Só me oferecem o carro pra mim anunciar o carro que realmente é bom. Uhum. Né? Já sabem que vou chegar lá com o carro e vou dizer, cara, não tem como anunciar assim, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro. Então, tipo assim, eu acabei criando, vamos dizer assim, e acabei tendo um pouco essa fama, né? Por ser exigente também com os meus carros. Eu sempre fui assim. Cara, eu sempre gostei do carro estalando, né? E eu sempre troquei muito de carro. Hoje eu tenho 37 anos. Eu comprei meu primeiro carro com 19. Né? Então nós estamos falando de 19 anos. Se eu tô bem de matemática, é isso? Tô Ah, com 37.
19 anos. Acho que sim, enfim. Cara, eu eu não já... sou um professor de eu matemática. eu já tive, acho que sem medo de errar, mais de 30 carros. Né? E, cara, toda vez que eu ia vender era a mesma coisa, sabe? O pneu tinha que estar em dia, mecânica em dia, o polimento em dia, higienização, sabe? Pra, tipo assim, a pessoa chegar e encher os olhos, né? E é o jeito que hoje eu trato, né, os carros, né? Quer fazer uma parceria comigo? Cara, 10, eu sou apto a qualquer tipo de parceria, né? Só que eu não sou apto a mentiras e a casos ruins. Né? Então, isso é um valor que eu tenho muito comigo. Né? Por isso que quando me pedem, Rodolfo, quando é que tu vai abrir a tua loja? Cara, não sei nem se eu vou abrir. Hoje, tu acha que tem essa necessidade hoje de ter uma loja física? Porque com o Cara, digital... assim, como nós vivemos, vamos dizer assim, a nossa região ainda pede isso, tá? Isso está aos poucos mudando, né? Porque a gente tá vindo uma geração muito forte do digital, né? Mas as pessoas que têm um pouco mais de idade ainda sentem um pouco de desconfiança, justamente por conta dos caras que esculhambam o mercado. Sim. Né? Então, assim, cara, nesse primeiro momento seria interessante eu ter um ponto, né? Mas aí eu vou pro outro lado. Eu vou ter que ter pessoas trabalhando para mim. E será que eu vou conseguir plantar nessas pessoas os mesmos valores que eu tenho? Que é um desafio enorme. De atendimento, de cuidado com o cliente, de cuidado com os carros, de apresentação dos carros. Né? Então, cara, deixa assim, eu tenho um escritório na minha casa, né? Eu vou ao encontro do cliente, não tenho problema quanto a isso. Né? Agora tá para pintar uma outra parceria também que eu vou fazer, onde é que eu vou conseguir deixar os carros. Né? Então, porque hoje ficavam ou numa garagem alugada, alguma coisa assim, então agora eu vou conseguir deixar os carros lá para eu poder manter eles sempre limpos, né? Para apresentar da forma que eu julgo correta. Ah, tu trabalha com estoque também? Sim, trabalho com estoque também. Bacana. Tá, vamos lá. Você disse que lá no início teve uma pessoa que te ajudou, né? Um amigo teu. Começou só com o foco e objetivo de vender carro. Isso aí. Exato. Hoje, tu não tem só esse serviço, né? Não. Tu tem outro serviço, tem certo? Tem outro serviço. Que é consultoria e vistoria. Isso. Como é que funciona? Qual é a diferença dos dois? Vamos lá. Cara, a consultoria, né, já diz tudo, né? Eu vou trocar uma ideia contigo do que... Porque o que acontece, cara? Muitas vezes, a pessoa diz assim, Rodolfo, eu tenho, sei lá, 50 mil, 100 mil, 200 mil. Só que, cara, eu não sei o que comprar. Eu vejo muita opção no mercado, eu gosto desse, eu gosto daquele outro, mas qual desses aqui é seguro, né? Qual eu vou ter, então, menos problemas? Aí entra a parte da consultoria. Que eu vou te dizer, Douglas, vai para esse lado aqui. Cara, deixa uma dúvida. O homem em si, ele tem uma questão muito dele, que é, às vezes, não dar o braço a torcer em algumas coisas, em algumas situações. E carro, normalmente, é uma paixão de todo homem, né? Sim. A maioria dos homens gosta de ter carro. É um serviço que eles te procuram para ser um consultor, porque, cara, ele vai estar abrindo mão que, pô, o Rodolfo sabe mais que eu de carro. Abrir mão da sua masculinidade. Vamos, quase isso, isso, né? Aí. Quase isso. Cara, de fato, eu enfrento alguma resistência, tá? De homens que querem impor a sua ideia. Tá. Mas eu faço a seguinte pergunta. Quando tu tá doente, tu procura quem? O médico. Quando tu quer construir a tua casa, vai procurar um engenheiro. Por que quando tu compra um carro, tu pega alguém especializado? Muito boa. Né? Por que não? Ah, mas eu entendo de carro, não sei o que, papapá. Daí, tá, beleza, cara, que bom. Então tu pode me ajudar. Vamos te ajudar, então. Eu tento trazer para esse lado, sabe? Vamos complementar, então, a nossa expertise, então, em carros. Sim. Vamos nos complementar, né? Mas, normalmente, quem me procura, cara, já é aquele cara que, tipo assim, cara,
Eu não entendo nada, meu. Eu só acho carro bonito. Já tem a consciência de que, pô, preciso de um carro, quero trocar de carro, Exatamente. mas vou buscar um especialista na área. Exatamente. Né? Então, tipo assim, a consultoria automotiva é nesse sentido. É eu te ajudar, te guiar para a melhor opção que tem no mercado. Né? Essa é a consultoria. A vistoria é eu te falar se o carro realmente é bom. Né? Que aí é um processo que já está ali na... Isso aí é um processo de, vamos dizer assim, de conhecimento do carro. Né? Estrutura, funilaria, mecânica, elétrica, documental. Né? Existe uma série de coisas que a vistoria, né, traz para quem está comprando. Resumo, se eu pudesse resumir a vistoria, é saber o que tu realmente está colocando dentro da tua garagem. Né? Porque assim, cara, infelizmente, existe muita sacanagem no mundo automotivo. Deixa eu te perguntar, te cortando de novo. Cara, qual é a diferença, falando em vistoria, qual é a diferença de eu levar pro Rodolfo, né? Uhum. Do que eu levar para um, sei lá, um mecânico, um chapeador, o cunhado, o irmão, que entende de carro. Quais são os elementos que tu utiliza na tua vistoria? Tá, vamos lá. O que acontece? Vamos dizer que tu vai levar o teu mecânico. Ah, mas eu levo meu mecânico de confiança. Cara, top. Ótimo. Mas ele sabe ver dano estrutural? Vai pedir para ele? Provavelmente vai dizer que sim. Por quê? A gente volta para aquele esquema do homem, né? Ah, eu sei, eu vou saber. E aí tu começa a apertar, né? Aquela coisa que eu sempre digo, né? Fazer perguntas. A pergunta certa, né? Sim. Então, assim, cara, o mecânico entende mecânica. Ponto. O chapeador entende de chapeação, de carro, funilaria. O vistoriador entende de estrutura, entende de mecânica, entende de chapeação, entende de elétrica, né? Então, assim, se eu pudesse te dizer, cara, eu acho super válido levar o teu mecânico, né? Mas ele vai ser... O que é o principal? O mecânico não vai saber abrindo o motor se o motor tá bom ou ruim. Né? O que ele vai conseguir ver ali? Ah, o óleo da caixa, o fluido de freio, o fluido da direção hidráulica, o fluido de arrefecimento do motor. Vai conseguir olhar os discos de freio, pastilha de freio, vai dar uma volta com o carro, vai dizer, o amortecedor, tá. Só que vamos dizer assim, o carro esconde muito mais do que isso. Né? Que muitas vezes para nós também é um desafio. Para nós também é desafiador. Né? Só que o mecânico, por exemplo, assim, não vai saber te dizer, o mecânico ou o chapeador, ou teu tio, né, o cara que se diz entender de carro, isso é a quilometragem original. Que é o que mais tem. Hoje, infelizmente, calcula-se que de 60% a 70% da frota em movimento no Brasil tem quilometragem adulterada. Já comprei um carro assim e estourou o motor. Tu entende? Outro dado. Grande maioria das pessoas já tiveram um carro com estrutura danificada, mas nem sabem. Eu postei uma lá no meu... Cara, 60%, 70% no Brasil. No Brasil. É muita coisa. É muita coisa. Nós estamos falando de milhões de carros que foram adulterados. Sem contar, cara, chassi adulterado, uma numeração de motor, numeração de câmbio. Sabe? Então, assim, cara, requer muita atenção. Não é brincadeira. Porque, vamos lá, tu comprou um carro com dano estrutural. Tá? Esse carro, num possível novo acidente, não tem mais segurança. Esse é o principal problema que as pessoas não entendem. Né? Então, assim, essa história de tu daqui a pouco tu levar um conhecido é bacana. E eu não me importo que leve. Eu sou a pessoa, eu sou muito tranquilo quanto a isso. Sabe? Eu vou fazer o meu trabalho, ele pode fazer o dele, pra mim tá tudo certo. Né? Mas vamos dizer, o vistoriador consegue ver muito mais coisas que um chapeador e um mecânico não vão ver. Né? Como eu sempre digo, daqui a pouco nós vamos poder complementar o nosso trabalho. Eu acho que tu complementa e agrega muito, né? Exatamente. Né? Então, assim, cara, já peguei, assim,
Cara, muito carro que... Eu lamentável. ia te perguntar, qual foi, cara, o carro mais bizarro que tu foi fazer uma vistoria? Deve ter tido alguns já, né? Não é um só. Alguns, cara, mas tipo assim, teve um assim que pra mim, eu chamei o vendedor. Porque foi dentro de uma concessionária. Quando tu vai numa concessionária, tu espera estar comprando um carro em excelente estado, né? Ah, o teu cliente ele comprou numa concessionária Isso, ele e pediu aí... pra mim vistoriar na Que concessionária. legal, cara. Baita confiança, né, do cara. Fui lá, entrei na concessionária, pedi pelo carro, o cara disse, não, fica à vontade, pode, né, pode olhar o carro e tal. Cara, o meu cliente disse pra mim, Rodolfo, eu vou te mandar por descargo de consciência, mas por ser de concessionária, tá super tranquilo. Mais um detalhe que ele falou, e tem outra, né? Carro com 42 mil quilômetros, todas as revisões carimbadas, não tem como dar errado. Mas assim, como eu quero, né, poder comprar realmente com tranquilidade, vai lá vistorar pra mim, mas meu, eu me lembro direitinho que ele falou, vai ser mamão com açúcar. Beleza. Tô te dando dinheiro, né? Exato, mais ou menos isso. Eu disse, cara, tranquilo. Cara, eu não sei nem por onde começar. Realmente o carro tinha 42 quilômetros. Realmente o carro tinha todas as revisões dentro da concessionária, na autorizada. Só que aquele carro, a única explicação para mim é que ele capotou. Né? Porque assim, o que acontece? Quando a gente fala em estrutura veicular, a gente fala no chassi em um todo. Uhum. Né? Longarina, o meio do carro e longarina traseira. Né? É uma estrutura completa de ponta a ponta. Né? Então nós temos a longarina direita, a longarina esquerda, dianteira, e temos a direita e esquerda traseira, e temos colunas A, B e C do carro, que são as colunas que dividem as portas, né? E a da frente, a do meio e a traseira. Uhum. E aí nós temos a alma de para-choque. Né? Então, se tu tirar tudo, eu sempre digo, se tu tirar toda a parte de farol e metal de funilaria do carro, ele é um esqueleto. Ele é metal puro por baixo disso. Uhum. Né? Então, ele tinha levado uma pancada de frente, estava soldado, tinha solda para tudo que era lado na frente do carro. A coluna B, que é a do meio, né? Que é onde aí tu tá sentado, é aquela coluna, né, que fica no teu campo de visão lateral aqui, Tá. tinha sido recuperada e ele tinha o teto trocado. Nossa senhora. E E como era é que tu vê isso? Tem uma cara, máquina? É no cara, olho? então, eu sempre digo assim, cara, vai muito de feeling, de tu olhar pro carro, né? A primeira coisa que eu faço quando eu vou avaliar um carro é botar ele um pouco longe e dar uns 4 passos para trás. E aí começar a olhar o carro. Até Né? pra ver se ele tá alinhado? Isso aí, para ver diferença de distância de porta para carroceria, né? Do capô, do porta-malas, do para-choque. Uhum. Né? Então, distanciar do carro e dar aquela primeira olhada. E aí, quando tu tem o olho treinado, já começa a dizer assim, não, ali tem uma repintura, aqui também. E aí tu começa assim, tá, mas a repintura não é um problema. Tá? Mas o que ocasionou essa repintura que é um problema? Né? Uhum. Então tu começa a pegar pontos de investigação que depois tu vai fazer. Aí tu começa a usar os aparelhos. Né? Mas primeiro tu mapeia o carro, tu diz, não, tem isso, isso, isso. Bom, é nesses pontos que eu tenho que prestar atenção. Né? Então, eu tenho um aparelho que faz a leitura, que é um micrômetro, que ele vai fazer a leitura de espessura de tinta que ainda existe no local. Né? Aí eu tenho um foco, que ele tem tantos lumens, né? Que me auxilia na hora de olhar, né? Tanto parte estrutural do veículo quanto a parte de pintura do veículo. E eu tenho um outro que é uma espécie de câmera, né, que vai na ponta de uma mangueira, assim, vamos dizer, né, que eu seguro o visor aqui na minha mão e com ela eu vou por dentro do carro, né, para pegar eventuais pontos que daqui a pouco o meu olho não consegue ver.
né? Então, obviamente, a gente usa aparelhos, né? E ainda quero comprar bem mais ainda. Tem bem mais coisas. Tem assim, mais ainda opção? Sim, tem muito mais coisa, né? Tipo assim, que eu quero comprar. Né? Caraca. Tá, e aí, quantos quilômetros tinha esse carro? 42. 42 quilômetros, não Sim. 42 mil. 42 mil quilômetros, Ah, perdão. tá. 42 mil Pensei, quilômetros. saiu É. da Bateu loja na frente, e né? Bateu capotou na frente, esquina. né? 42, É, capotou. 42 mil quilômetros. E aí, o que o É. vendedor te falou? Aí que me preocupou mais ainda. Porque, a gente tá dentro de uma concessionária. Dentro de uma concessionária, repito, não é uma revenda de esquina, cara, é uma concessionária, uma autorizada a vender uma marca. É uma responsabilidade gigante. Mesmo que é um seminovo, cara, mais uma vez, foda-se, tá? É tua responsabilidade botar uma família dentro daquele Sim. carro, com um carro seguro. Eu chamei o vendedor. Eu disse, cara, me tira uma dúvida. Vocês sabiam como estava esse carro para estar no showroom de vocês? Ah, pois é, cara, era um avaliador novo. Começou a me dar volta, né? Eu disse, não, mas tu não me respondeu ainda. Tu sabia que esse carro tava assim? Ele disse, cara, a gente sabia, né? Porque assim, a gente até botou ele abaixo da tabela FIP, porque se não vender, aí a gente vai esperar um pouco, daí nós vamos fazer do jeito certo. Caraca. Tá, e o documento? Como é que tava os Não, o documentos? documento tava tudo certo. Então, pessoal, não se baseiem só pelo documento, Não né? dá pra se basear. Carro bem provável Tá. que capotado, sem Porque teto. o que acontece, Douglas? Digamos que tu bateu o teu carro e tu não tem seguro. Se a polícia não chegar ali pra fazer um BO, cara, vai Ninguém levar no sabe. teu chapeador, vai arrumar o carro e vai vender ele como zero. E tem muito disso no mercado. Quanto tu tem um dado que fala quantos carros tem no Brasil, né? Uhum. E desse percentual, quantos tem seguro e quantos não tem? Será que tem algum Cara, dado? deve ter, meu. Com certeza já tem algum tipo de dado, né, quanto a isso. Deve né? ter muitos que não tem, né? Mas, Esse cara, é a grande bem maioria, provável ainda um carro. mais agora, meu. Agora o seguro explodiu, né? Explodiu, assim, o seguro tá muito caro. Tá um absurdo. Carros que tu pagava, vamos dizer assim, há 3, 4 anos atrás, pagava 2 mil, hoje tá na faixa de 7, 8. Caraca. Né? Então, tipo assim, Por que ainda isso? sentimos os efeitos da pandemia. Peça. Dificuldade de encontrar peça? Dificuldade em encontrar Produção peça. ou importação? Produção. Fábricas fecharam muito tempo, ficaram fechadas. Né? Daí depois o mercado deu uma... Né? Parou. Sim. Muita demissão, férias forçadas, né? Porque não tinha demanda. Né? Então, vamos dizer assim, cara, eu sei de clientes, por exemplo, assim, que bateram carros nossos de dia a dia, que tu vê, né? Não posso falar aqui porque senão a marca vai me... Sim, né? Mas vamos dizer assim, são carros comuns, meu, que tu tem acesso direto. Estarem parados no pátio da mecânica para recuperação de sinistro 120 dias. Caraca. E carros, reforço, carros muito populares. Popular. Que não tem peça. Que não tem peça. Tu acredita que num futuro próximo, ou um pouco mais longo, os carros vão ter cada vez menos peça de montagem? Não sei se os carros elétricos então, hoje... cara, tudo leva a crer que sim. Tá? Por causa disso? Não, cara, por conta da evolução do mercado. Tá? Hoje, se tu pegar um carro elétrico e tu comparar com um carro a combustão, cara, é uma discrepância gigante, né? Quantidade de peça que tu popa. Primeiro, o carro elétrico se resume a uma bateria gigante e a carregadores de bateria. Ponto. Bate um carro desse em um mês tu... Né? O nosso carro a combustão, vamos dizer assim, cara, só para te construir um motor, meu, quantas peças são? Muita peça sobressalente. Uhum. Né? O carro elétrico, vamos dizer assim, até se tu pensar em estrutural, ele não tem diferença nenhuma. Estruturalmente falando. Uhum. Né? Ele vai ter um chassi, ele vai ter um para-choque, ele vai ter coluna, ele vai... tudo. Mas principalmente parte de peça. Né? Peça, vamos dizer assim, de reposição de motor, de freio, de amortecedor. Por exemplo, assim, um carro elétrico não tem necessidade de trocar óleo. É bizarro.
Né? Então, assim, tem uma série. Não precisa trocar óleo, Muito não precisa menos trocar manutenção, filtro, né? não precisa trocar correia, não precisa trocar vela. Não. Cara, bomba da água, bomba do óleo. Não, a gente dá para fazer uma lista aqui de coisas que no carro elétrico não vai. Só que veio para ficar, eu tenho minhas dúvidas ainda. No Brasil. Porque em outros lugares já é uma realidade, mundo não é? ainda, cara. É? No mundo ainda. Estados Unidos, que é uma grande potência, sofre ainda com abastecimento. Europa. Cara, Europa, quando deu a briga lá da Rússia Aham. contra, Ucrânia. contra a Ucrânia, tava queimando combustível fóssil para ter energia. Caraca. Então, tipo, é meio contraditória a coisa, né? E é uma coisa assim que eu sempre brinco, né? A minha opinião não é baseada em Pix na minha conta, né? Porque tem muito influenciador de carro que, cara, deixa escrachado que tá defendendo o carro elétrico porque tá ganhando grana, Entendi. né? Eu não defendo ele ainda. Fiz um teste agora, agradecimento especial à Chevrolet de Lajeado, JA Expor, Aham. me deixaram um dia inteiro com o carro elétrico deles. Cara, top, meu. É muito legal. É muito bacana. Né? O custo dele se torna... O custo operacional dele depois se torna barato, vamos dizer assim. Uhum. Né? Ele faz 400 quilômetros com uma carga que varia de 15 a 25 reais. Nossa senhora. Né? Aí tu vai dizer assim, tá, mas... Daí ainda tem todo o resto. Uhum. O carro elétrico não paga IPVA. Mais uma coisa. Ainda, né? Porque vai pagar, né? Ainda. Não paga. Conhecemos Mas, o cara, Brasil. não está, né? Manutenção mensal. Quase não tem. Mas em compensação também o carro elétrico, ele é umas 2 vezes maior o valor, né? Ele é mais caro. Bem né? mais caro, né? Uhum. Cara, eu vi um vídeo esses dias que... Não, isso é... Espero que não tenha passado por isso ainda, né? Ou se já passou. Que o cara meteu uma lajota na Eu já vi lateral esse do vídeo. carro, colocou massa, e aí a massa, né, Uhum. pra fazer O acabamento. o acabamento. Lixou e pintou. E Quilo- ficou perfeito, né? Já pegou algum caso assim? Cara, eu nunca peguei carro com lajota ainda, tá? Mas, cara, já peguei muito carro ruim. Muito carro ruim. O que acontece, cara? Quando o trabalho ele é bem feito, né? Se tu tem um cara que é bom Em reparo. em Não, em reparo... reparo não, em... em reparo. Reparo de uma pancada, uma batida, alguma coisa assim. O leigo vai passar o olho e vai dizer assim, cara, nossa, top. Vai comprar, velho. Não tem, né? Só que, cara, tem carros que tu olha, por exemplo, o cara foi vender, o cara pegou, fez polimento, espelhamento, deixou o carro estalando, assim. O cara passa o olho, é um espelho, né? Aí tá, beleza. Aí tu chega, tu olha o carro de trás, assim, para, dá uma analisada. Entre o farol e a lateral tem um dedo do lado esquerdo e do lado direito tem 2 dedos e meio. Pura massa, né? Sim. E aí no nosso meio a gente brinca, né? Tipo, ontem eu fui vistoriar um carro lasanha, né, meu? Daí tu vai dizer, como assim, cara? Não, se eu tirar 1 quilo de carne moída do porta-mala, vira uma lasanha, porque massa tem de sobra, né, meu? Então, assim, cara, eu já peguei bastante carro judiado, assim, ó, sabe? De carro, assim, por respeito ao cliente, eu fiz a vistoria, mas só de passar o olho podia ter dito assim, cara, obrigado né? Mas eu estou sendo contratado, né, para dar um feedback completo, né? Então, eu analiso indiferente se o carro tá torto ou não, né? Eu tô ali para fazer meu trabalho e... Cara, os picareta devem te amar, né? Então, cara, os que não trabalham do jeito certo não gostam de mim, cara, né? Infelizmente tem treta, né? Aí faz parte. Cara, faz parte, não adianta, né? Tipo assim, eu sempre digo assim, cara, eu nunca... muitos não entendem meu trabalho. Eles acham que eu tô ali pra ferrar o negócio. Não. Eu tô ali pra falar pro meu cliente o que ele tá comprando. Se tu é um cara que trabalha com carro sincero, tu não precisa me temer. Não precisa temer nenhum. Porque eu só vou confirmar o que tu tá passando pro teu cliente. Agora, se tu é o tipo de cara que esconde, cara, aí, infelizmente, a probabilidade de não dar negócio é bem grande, né? Então, assim, cara, eu sempre digo, assim, pro pessoal,
que tem garagem, né? E eu entrei muito nesse mundo do carro para banir a palavra picareta. Né? Porque se usa muito. Por quê? Porque realmente se faz muita picaretagem. Tem muita sem vergonhice. Né? E eu, desde o início, pensei, cara, eu vou trabalhar diferente. Eu vou me ferrar, porque vão dizer, mais um picareta no mercado. Vou passar por isso e ainda passo. Existe ainda a desconfiança. Né? Então, assim, o cara que me odeia, ele me odeia porque ele faz errado. Ele me odeia porque ele baixa quilometragem. Ele me odeia porque os carros dele são mal feitos. Porque não tem uma revisão bem feita, né? Vendem o carro de qualquer jeito, né? E mesmo com esses que muitas vezes vendem carros assim, eu tenho amizade. Só que os caras são o quê? São transparentes comigo. Já dizem, cara, não é carro para ti. Não é carro para o teu cliente. Tá um pepino aqui. Meu, sabe? Então, assim, cara, facilita a vida de todo mundo. Sim. Com certeza. Né? Então, assim, eu sempre digo assim, o cara que não gosta de mim é o cara que é errado. Né? E assim, cara, não tô nem aí, meu. Né? Já é um indicativo para quem quer comprar carro, chegar num vendedor ou numa revenda e os caras falarem, não fala com aquele cara lá com o Rodolfo, olha, vocês cuidem que o carro bem provável que tá abençoado e batizado. Cara, eu tenho print, meu, que clientes meus me mandam, cara. Eu sempre digo assim, cara, tu quer saber se o carro tá bom, meu? Pelo menos tirar uma... Beleza. Só falo pro cara assim, cara, posso mandar um vistoriador aí? O cara já... tu tem que entender... Daí os caras começam, né? Tu tem que entender que é um carro usado, que ele vai ter um retoque. Cara, e tá tudo certo, meu. Todos têm medo, assim, tipo assim, principalmente revendas. Cabeça de ovo, Rodolfo, o gordo vai chegar aqui, vai ferrar com meus carros, vai dizer que é tudo ruim. Não é isso. Vai ser realista e transparente. Vai ser realista e transparente, cara. Tu fez uma repintura no teu carro, a repintura foi bem feita, cara, tá tudo certo. A repintura não afetou a estrutura do carro. Beleza. Não tem por que eu não vender o carro pro Douglas. Isso que eu ia te perguntar. Cara, por exemplo, o cara refez o carro ali, teve alguma pintura, ou ele bateu o carro, teve que refazer. Tu vai fazer a vistoria e tu vai falar pro cliente, né? Ó, teve isso, isso, isso. Sim. Esse teu feedback são 2 pontos, né? Ele vai, ou ele desvaloriza o carro, o fato da pessoa pintar ou ter batido o carro, mas não mexido na estrutura do carro, faz com que o carro perca valor? Na minha opinião, não. Tá. Se foi bem feito. Se foi bem feito. Existem 2 jeitos, né? Mal feito e bem feito. Tá. Então aquele cara que faz o retoque ali, retoque daí já é um retoque, né? Mas o cara que faz o que tu comentou agora há pouco, que são os reparadores, né? Faz um serviço bem feito. O cara que quer vender o carro, se ele for transparente, fala, eu bati e eu refiz. E aí tu vai olhar, tu vai confirmar, tu vai falar pra ele, olha, foi bem feito, pode comprar. Exato. Então não necessariamente o carro que tá batido, ou que foi pintado, ou que teve alguma situação, ele vai perder valor. Não, de forma alguma. Entendi. Desde que tenha sido bem feito. Tá. Quando é que eu vou chegar pro meu cliente e vou dizer assim, cara, não compra o carro quando tiver dano de estrutura? Entendi. Mexeu na estrutura, eu já disse, cara, esquece. Não interessa o desconto, não sei o quê. Tu não tem... Não é minha autorização, não tem meu aval. Só que assim, tu quer comprar, beleza, mas tu sabe o risco. Eu deixo bem claro. Sim. É arriscado. Eu não compraria. Aquela coisa que eu falo. Eu compraria pra mim. Não, esse eu não compraria pra mim. Né? Então, vamos dizer assim, eu dou esse feedback pro cliente. Né? Agora aconteceu, eu fui a Erechim fazer uma vistoria num carro, num cruze, para um cliente, e ele foi junto. Terminei a vistoria, eu disse, olha, cara, o carro é um bom carro, tá em bom estado, a estrutura dele tá legal, tá? A quilometragem dele confere, certo? Tranquilo, mas já foi pintado a lateral direita, o capô e o para-choque dianteiro e uma porta. Mas aí, cara, foi só uma repintura. Tá tudo certo com o carro. Tá, mas tu me aconselha... Porque daí eles ficam naquela insegurança, né? Porque tu diz, mas o carro... Mas foi uma pancada. Não foi uma pancada. Foi uma repintura. Uma pancada vai ter dano estrutural. Uma repintura, não. Por isso que eu sempre digo, isso aqui é só uma repinturazinha, tá? Mas o que ocasionou?
né? A repinturazinha pode ser que uma moto entrou dentro do teu carro. Sim. E aí tu teve que fazer uma repintura, né? Mas pode ser que tu raspou num poste. E aí que entra o trabalho do vistoriador, né? E muitas vezes, cara, acontece do proprietário não saber disso. E a gente sente que não sabe. De eu chegar lá, falar e o cara ficar com uma cara... Porque às vezes ele comprou o carro assim, Exatamente. Né? Entendi. Teve uma ocasião que o proprietário precisava vender o carro, né? E esse meu cliente foi olhar, eu aconselhei ele a não comprar o carro, né? Por conta de... Cara, levou pancada pra tudo que foi lá do carro. Aham. Era um Corolla, proprietário, chorou na minha frente. Que ele não sabia do... Que ele não sabia, ele chorou, não é tipo assim, não, ele lita porque era um piá mais novo, Aham. né? E ele tava passando por alguma situação e o cara, né, chorou. E aí ele me pediu, cara, o que que eu faço agora? Eu disse, cara, a primeira coisa que tu vai fazer é não passar adiante o carro, né? Eu falei pra ele. A próxima coisa que tu vai fazer é voltar na revenda que tu comprou, dizer pra eles o que que aconteceu, porque se eles são uma revenda, eles não podem tirar o corpo fora, mesmo porque se eles estão vendendo o carro e eles mesmos não sabem, pelo amor de Deus, fecha as portas, né? Se tu não sabe o carro que tu tem, que tu tá revendendo, Isso é tu uma não tem obrigação conhecimento deles, do né? teu produto, cara, Imagina. fecha tuas portas, né? Sim. Eu disse, volta lá e diz, olha, fui vender o carro, aconteceu assim, 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 tá aqui o laudo. Tu entrega um laudo, Sim, como é que eu funciona? entrego um laudo, Ah. né? Eu passei pra ele na parceria, disse, ó, meu, pode levar junto. E os caras podem me ligar, não tem problema nenhum. E ele pegou, levou o carro lá, os caras compraram de volta. E pela legislação, eles... Cara, Como é que... a nossa legislação é Ah, porcaria. porca. Tá, entendi. Porque assim, ó, cara, o que que eu penso? Principalmente questão de quilometragem. Cara, isso é batata. O Brasil é campeão de baixar a quilometragem. É impressionante. Parece que os caras têm um... Sabe? Aham. Dá uma coceira se não baixar a quilometragem. É isso que eu sinto. Né? O Detran tira foto, cara. Por que que tu não tem acesso, tchê? Por que que eu, como comprador, cara, eu tô comprando bem, eu tô investindo dinheiro, por que que eu não tenho acesso a isso? Ah, tem que pagar a taxa. Cara, azar, meu, paga-se a taxa e se tem acesso. Ele tira foto na transferência. de Isso aí. documento. Ah, o carro, tu comprou o carro 3 anos atrás. A foto tá lá do odômetro. Poderia estar interligado ao sistema do documento, Exatamente. né, cara? Tá lá a foto. Tu entendeu? Só que quando tu vai ter acesso? Quando tu processar o cara. Entendi. Eu nem sabia disso aí, cara. É. Tu sabe que o meu primeiro carro, Rodolfo, foi um Fox, 2 portas. Comprei de repasse. Deu 3 meses. 2 meses e 29 dias. Estourou o motor. Uhum. Aí, cara, eu dei muita sorte. Na empresa que eu trabalhava, um rapaz foi lá, que era numa transportadora, e ele falou, cara, de quem é esse carro aqui? Eu falei, é meu? Era meu esse carro aqui. Daí eu falei, Bah. que carro tem agora? Ah, eu tenho um X, que era pior que aquele. Eu pensei, alguma coisa não tá certa, né? E daí eu falei, por que tu vendeu? Cara, esse carro aí, não sei se te falaram, mas ele tinha um problema de óleo. Daí ele foi lá fora e falou, ó, vou te mostrar. Levei lá ele no carro, ele tirou a vareta do óleo, assim, ó, mas era cor de caganeira. Bah. Cara, Já tá misturando água. verde, cara. E aí ele olhou assim, virou a chave e falou, cara, e essa quilometragem que não tá certa. Tava 70 quilômetros, ele entregou com 140, 130. Dito e feito. Deu 3 meses, estourou, né? Tu lembra do ano dele? Do carro? 2002, eu acho. 2002. 2002, 2004. É um motor que ele tinha Eu ia dizer, ele tem um teve problema. uma leva ali, depois em 2009, 10 e 11, se não me engano, teve outra leva problemática Isso. também, de carros que... Mas assim, esse cara foi uma luz naquele momento pra mim, porque ele me ajudou em muita coisa, cara. Ele até foi testemunho, porque eu processei a empresa, né? Uhum. Eles não quiseram me Ressarcir. cara, eu tive que processar. E aí eu ganhei, só que demorou 3 anos pra ganhar isso aí. Cara, 3 anos pra ganhar um negócio simples, né? Mas é que daí eu botei também em comum. Só que esse negócio de quilometragem eu não sabia.
Sim. Eu tive que ir no posto onde ele fez uma troca, não sei o quê, pegar ele como testemunha Uhum. do Detran, nem o advogado sabia. Não sabia disso aí, Assim, cara. o que acontece? Isso vem de uns anos pra cá, tá, Douglas? Não é tipo assim, 20 anos atrás. Não. Isso entrou, por exemplo, assim, estados como São Paulo, tu já tem acesso, né? Só que o que acontece? Como o sistema cada estado tem o seu Detran, Sim. não é um sistema interligado, né? Então, cada estado também tem as suas regras. O estado de São Paulo, tu tem acesso. Justamente por conta disso, porque começou essa palhaçada assim, tomou uma proporção, Imagina lá. sabe? E assim, ó, cara, sem medo de errar, tá? Sem medo de errar. Há 10 anos atrás, eu tenho certeza que no Vale do Taquari, 95% adulterava a quilometragem. As próprias revendas devem adulterar. Cara, era um negócio, era tipo assim, tu já comprava sabendo, sabe? Era um negócio assim, é impressionante. Eu fico bobo. Eu fico bobo. Né? Eu já vendi carro com 320 mil quilômetros. E vendi. Todo mundo diz, bato, vai mexer nos comentários. Cara, não vou não mexo, não vou mexer. E vendi. Até quanto um carro ele pode chegar? Quilometragem? É. Cara, primeira coisa que eu vou falar. Quilometragem não é tudo, tá? Não adianta o carro... Muitas vezes, um carro que tem 10 anos de uma baixíssima quilometragem é uma bomba a estourar a qualquer momento. Carro gosta de andar. Uhum. É que nem o corpo humano. Quanto mais parado, mais gordo tu fica. Uhum. Né? Tu precisa estar em movimento para estar em forma. E o carro é a mesma coisa. Muitas vezes tu vai pegar um carro que tem 400 mil quilômetros e tu vai pegar um outro que tá dentro da cidade que tem 80, se tu abrir o motor de 400 vai estar melhor do que de 80. Porque o que acontece? O funcionamento de um carro, tu quer? Todo mundo diz, comprei o carro, a mulher só usava para ir na igreja, essas bobagens. Vai comprar no carro. Foge desse carro. E às vezes tem gente que prefere comprar um carro de mulher, porque ela não anda tanto, mas então... Cara, tenha cuidado. Tenha cuidado com esse tipo de carro com quilometragem muito baixa, com muito tempo de uso. Né? Que às vezes a gente pega lá um carro 2014, já tem 10 anos de uso com 20 mil quilômetros. O cara diz, bah, dê a sorte É da grande. minha mulher, que ela nem usa. Cara, cuida. Cuida. E realmente pode ser que ela não usa, mas o carro... Exatamente. Cuida, porque se esse carro tu botar no pau no dia a dia, a probabilidade de dar um problema no motor é gigante. Tá? Cara, carro gosta de trabalhar o motor numa temperatura específica. Então pode ser que nesses 10 anos ele nunca chegou nessa temperatura ideal de funcionamento do motor. Uhum. Né? Então assim, ó, cara, carro de viajante. Cara, são um dos melhores, mano. Claro, tu não vai querer comprar um carro de 400 mil quilômetros, não é o caso. Não, por exemplo, assim, eu era representante comercial, o carro tava com 150. Cara, pode comprar, velho. Se o cara te mostrar as revisões, o óleo sempre em dia, o filtro sempre em dia, tudo, cara. Pra te ver, no meu pensamento mais leigo sobre isso, carro de 120, 130, 150 eu já não compraria, mas então não é referência. Douglas, histórico. Não te preocupa com quilometragem. Por que é que as pessoas caem em bombas? Porque olham só a quilometragem. A preocupação delas é a quilometragem. E por que o garagista que não trabalha da forma certa baixa a quilometragem? Porque automaticamente o carro de quilometragem baixa, tu fecha um olho. Tu vai olhar um carro de 50 mil quilômetros. Meu, do que eu vou olhar? O carro tem 50 mil quilômetros, não tenho o que olhar. Bota do lado um de 120. Tu vai dar 10 voltas ao redor do carro. Claro, cara, porque as pessoas elas vão manipular o que as pessoas olham. Exatamente. Essa é a jogada da quilometragem. Essa é a jogada da quilometragem. Porque o carro de quilometragem mais alta, tu vai com os dois pés atrás. Tu vai levar teu mecânico, teu tio, o cachorro, o periquito, pra todo mundo olhar o carro. Porque tu vai ter medo. Sim. O carro com quilometragem embaixo, tu vai fechar um olho. Vai dizer, cara, o que eu vou olhar? 50 mil quilômetros? Ah, top. Então, por isso que os caras abusam disso. De baixar a quilometragem. Né? Eu já vi casos assim, ó, cara, de carro de amigo meu,
ser entregue com 220, passados 20 dias, depois do banhão de loja, que ele vai deixar o carro, né? Visualmente lindo, tá sendo vendido com 80. Nossa senhora. Né? E tem casos, por exemplo, esse caso, essa minha caminhonete, tive 3 casos de carros que eu vendi com quilometragem absurda. Foi uma Hilux, que era minha, 2009, vendi com 330 mil quilômetros, o proprietário tá com ela até hoje, feliz da vida. Uma S10 com 370 mil quilômetros, tá rodando até hoje. E pasme, um Uninho 1.0 com 286 mil quilômetros. Nossa. Só que o que esses 3 carros tinham? Histórico. Isso te impede de dar um problema? Não. Não te impede. Né? Mas volto a dizer, carro é feito para andar. Carro gosta de andar. Essa é a dica, não se balizem pela quilometragem. Não se balizem pela quilometragem, cara. Se balizem pelo histórico de revisão desse veículo. O que foi feito, quando foi feito, trocava em dia, não trocava em dia. É isso. Quilometragem não é tudo. Não é tudo. Cara, aconteceu uma situação, a gente tava conversando nos bastidores e eu vou falar o nome do carro também. Um amigo meu comentou, ele falou, eu não acreditei no que ele falou, cara. Ele já teve uma Amarok, Tá. deu problema no motor, estourou, acho que é isso que dá. E aí ele comprou uma nova Amarok, ele pagou ali, sei lá, 300 mil, eu acho que é um valor de uma Amarok nova, sabendo que bem provável ela vai dar problema. Cara, eu pensei, não é possível, cara. A pessoa saber que já vai dar problema em algo que ela vai... É a mesma coisa, vou usar uma referência de relacionamento. É tu se relacionar, tu sabe que aquela pessoa, ela vai dar problema. E mesmo tu sabendo que a gente faz isso, a gente vai lá e se relaciona. Cara, ele comprou o carro, a caminhoneta, sabendo que vai dar problema. Por que as pessoas fazem isso? É a Amarok? Tem outros carros que são assim? A Amarok, cara, ela é uma caminhonete, vamos dizer assim, que as pessoas dividem amor e ódio, né? Eu desafio qualquer pessoa a ficar um dia com ela e não se apaixonar. Ela não tem picape que bate ela no conforto. Eu tinha uma aí há poucos tempos, há 2 dias atrás, vendi ela. Uma mais antiga. Eu tinha uma Amarok. Né? O cara que entende de carro, que trabalha com carro, tinha uma. Que, cara, ela te entrega muito por muito pouco. Ela é hoje uma caminhonete, não falo da zero, mas a seminova, dentro do segmento diesel, ela é muito barata. Né? E hoje, tu pegar uma dessas de 300 e pouco, que é a Extreme, né? É a versão dela, V6 Extreme, cara, tu compra sabendo do risco. Só que, cara, ela é um tesão de andar. Ela é muito boa. E é potente também, né? Ela é vamos dizer assim, hoje agora estão vindo outras, né? Agora a Ford vai trazer a F-150 com motor Coyote do Mustang, a gasolina, uma bazuca, né? São quase 500 CV, né? A Colorado agora, da Chevrolet, também tá vindo com um baita de um motor, né? Então a Amarok vai perder essa fama de ser a picape mais forte do mercado, né? Mas a sensação que tu tinha era andar num baita de um caminhonetão e ter a potência de um esportivo. E conforto de um sedã. O conforto dela não tem explicação. Entendi. Né? Tanto é que o banco dela, os bancos ganharam um prêmio, né? Considerados um dos melhores bancos do mundo, de ergonomia. Né? Então, se tu ainda não andou, anda para te tentar entender isso. Só na carona andei, não dirigi ainda, então, deve ser outra sensação. É muito boa. Tá? Vamos ver. Ela é forte, ela é confortável, ela cara, é aquela coisa de dizer assim, cara, vale o risco, sabe? Se eu comprar bem, meu, né? Só que tem aquele segredo. Tem que comprar bem. Tem que comprar bem, né? Por que muitos ficam nesse ciclo de Amarok? Porque tem condição de comprar zero. Então tá sempre dentro da garantia. Cara, dá um PT, azar, meu. Volkswagen que resolva.
né? Agora, as mais antigas, tu tem que comprar com margem. Rodolfo, tu indica? Cara, eu indico. É top. A caminhonete é muito boa de andar. Existe um cuidado, tem que ter? Sim, existe. Para isso que eu tô aí. Entendi. Né? Então, assim, tem pequenos macetes e pequenas coisas que tu tem que prestar atenção nela quando tu vai comprar, né? E assim, gente, a culpa não é toda dela, tá? O nosso diesel é uma porcaria, tá? E a gente vê muito mais carros dando problema de bico, de bomba. Não é só ela, né? Tem outras caminhonetes que dão esse problema, né? Porque o nosso diesel é horrível. Assim como a nossa gasolina, assim como várias outras coisas. Comprar um elétrico, então, não tem problema. Mas daí a eletricidade também não. Tá aquela coisa. Daí nós vamos voltar naquela que eu defendo, né? Na teoria é muito bonito. Vamos ver se a gente vai ter condição estrutural para receber tantos carros. Né? Cara, tem muita pergunta. Esse assunto é um assunto que acho que a gente vai ficar dias aí. Quem sabe a gente faz um outro podcast em um outro momento, Pode ser, né? cara. Será um prazer, velho. Rapaziada, vocês têm alguma pergunta aí do fundo? Falar sobre... Eu não entendi, de câmera. Talvez um dia eu vou entender de carro. Não, mas é que justamente porque tu não entende que tu devia ter um monte de pergunta. Quando precisar comprar, Bruno, já sabe quem chamar. Sim, não, eu vou dar uma bomba pra tu vender. Tem alguma dúvida? Porque agora eu ouvi assim. Tudo certo. Vamos lá, então. Cara, vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar um pouco de família. Vamos lá. Teve um filho... Quanto tempo? Quantos meses ele tem? Cara, ele tá meses? com 1 ano e 11 meses, né? Um ano ele e faz 11 agora meses. em setembro, ele faz 2 aninhos, né? Tu comentou no início do podcast que tu ter o filho, ter a família, foi algo que te impulsionou a, não tem como dar errado isso aqui, né? E, cara, como é que é ser pai? Ainda não tenho essa felicidade. Cara, assim, velho, tu sabe que existe um divisor, assim, da questão de tu ser pai, né? E, cara, família pra mim é tudo. A minha família, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, o meu filho, o meu cunhado, né? O meu afilhado, se não mexe com eles, né? Família pra mim, assim, é uma bênção, né? E a minha família, assim, não porque é minha, cara, é maravilhosa, né? E existe um divisor ali de tu ser pai, porque quando tu descobre que tu vai ser pai, primeiro te dá aquele choque e depois tua vida continua normal, cara. Porque é a mãe que vira mãe. Uhum. Naquele exato momento que ela fica sabendo. Que já tá dentro dela, né? Porque tá dentro dela, ela tá gerindo aquilo ali. Tu continua igual, cara. Tá trabalhando, tá? A barriga da tua esposa tá crescendo, mas, cara, tá tudo igual. E aí existe um segundo momento, que é quando ele nasce. E aí começa a te dar um start na tua cabeça. Diz, cara, eu virei pai. Eu sou responsável por ele, né? Mas ainda assim, como ele não interage contigo, é uma relação de amor que vem muito forte, mas que ela vem aumentando. Ela aumenta, né? E agora, na idade que o Mário tá, é surreal. Eu tenho vontade de esmagar ele todo dia, cara, sabe? O fato dele ir pra creche me dá um aperto no coração, assim, eu fico, sabe? Vou ficar o dia inteiro longe dele, eu vou ficar uma tarde longe dele, né? Então, cara, ser pai, assim... É inexplicável. Só quem que vai saber. Quem é, velho. Porque normalmente as pessoas falam, cara, só quem vai falar algo sobre filho, relacionado a filho, só quem vai entender. Mas eu quero entender, pô, eu não sei. Cara, por isso que eu pergunto. Quando ele nasce, ele te dá aquele primeiro start, mas mais uma vez o homem é meio moscão, entendeu? Então tu demora pra processar tudo aquilo ali, sabe? Só que, tipo assim, quando começa a partir do momento da interação, velho, cara, a partir do momento que ele começa a te chamar de pai. Ele já fala? Sim, já? Ele é um tagarelo, cara. Ele fala pra caramba, assim, sabe? Não, eu vi ele sabe, no final de semana, coisa mais linda. Tu acordar de manhã, né? Porque ele é madrugador, né? Ele 6h30, ele tá acordado. E aí tu tá deitado na tua cama e tu escutar os passos no corredor, ele vir na tua direção, né? Uhum. E do jeito dele te chamar pra ir olhar a TV, né? Te pegar pela mão, querer que tu saia logo da cama, sabe? E papai, né? Ele fala EC da cama, né? Então, assim, cara, não tem explicação, sabe? É muito bom, mas também é desafiador,
né? Desafiador no sentido de que essa criança vai pegar muitos traços meus. A minha responsabilidade de educar para esse mundo louco é minha, Aham. né? Então, ao mesmo tempo que é um misto, cara. É aquele misto de uma maravilha, o misto do medo, o misto de educar, sabe? Tu tá toda hora nesse meio, assim, sabe? Então, cara, mas não tem. Sabe que nós, né, a gente, se eu não me engano, é 50% DNA do pai e mãe, avós, algo nesse Uhum. sentido, e outro nosso próprio, né? Sim. Que é a partir dos 7, 9 anos que são fixadas as crenças nas pessoas, né? Uhum. E aí, a partir disso, é o mundo que vai Uhum. vai te conduzir e tu vai ser Isso aí. levado para alguma E área. essa é a preocupação de, cara, qualquer pai e mãe, né? É tu saber educar do jeito certo. Aí, uma pergunta que tem pra te fazer. Claro, agora, como ele não interage ainda, né? Ele não deve falar exatamente tudo, né? Fala pra caramba. Tudo ele fala. Tudo, não. Mas, tipo assim, nós nos entendemos, né? Ah, Tu vai bacana. sentir isso quando for Entendi. pai, meu. Tu no Espero. olhar, no jeito de falar, tu vai saber o que é, né? O que ele quer. Tu já tá nesse ponto onde tu aprende com o teu filho? Sim. Mas, cara... Primeira coisa que tu vai aprender, meu. Dormir não é tudo na tua vida, velho. Dormir é uma perda de tempo do caramba. Porque tu vai dormir muito pouco. E aí tu começa a perceber que, tipo assim, cara, eu realmente não preciso de tudo isso. Não preciso dormir tudo isso. Né? O segundo, paciência. Ele vai te ensinar a ter paciência. Ele não vai sentar do teu lado e te ensinar, mas ele vai te ensinar de outros jeitos. Que tu tem que ter muita paciência, né? Pra criar. Com birra, com vontades, sabe? Com dividir o teu dia. Muitas vezes tu chega com a cabeça estourando em casa porque tu enfrentou um monte de problemas na rua, mas o teu filho quer brincar contigo. E para isso requer paciência. A virada de chave. Agora eu tô em casa. Aham. Né? Então, cara, ele te ensina todo dia, cara. Te ensina todo dia. Cara, ele te ensina que o mundo é... Cara, o mundo é muito bom, velho. Tu poder ter um filho, ele te ensina isso, tu entendeu? Quando eu tô brincando com ele, quando eu olho ele, né? Que a gente brinca e tu consegue olhar pro teu filho, parece que tudo que é problema e coisas que estão ao teu redor, elas, tipo, desaparecem, né? Então, uma criança, vamos dizer assim, ela carrega muito pra si meio que cara, uma espécie de descarga de problema, assim, entendeu? Às vezes eu converso com a minha esposa e digo para ela assim, cara, será que a gente não carrega ele demais, Uhum. sabe? Será que a gente não bota muito problema pra cima dele, tu entendeu? Indiretamente, né? Mas vamos dizer assim, no sentido de, tipo assim, cara, dar um abraço nele, sabe? Ficar com ele. Parece que ele é um reiki ambulante, assim, sabe? Mas cara, não tem Ah, explicação. que criança dá vontade de ficar apertando toda hora, né, cara? Beijando. E nessa fase que ele tá interagindo, sabe? Que ele quer expressar as vontades dele, que ele quer conversar, que ele quer falar, cara. Ah, isso deve ser Nesse sensacional. ponto aqui nossa, sabe? É Mas- mágico. Claro, tu não chegou nesse ponto ainda, né? Mas é bem provável que vai chegar e chega em alguma idade onde a gente tem que ter um cuidado pra também não ficar mimando muito, né? Sim, já está acontecendo. Já está, já. Já está. Né? A birra, né? Já está acontecendo. Né? E aí eu reforço, tem que ter muita paciência, muito jogo de cintura, sabe? Muito, tipo assim, não dar até certo ponto e depois, cara, é contigo. Quer ficar deitado chorando, pode ficar 1 hora aí que tu não vai ganhar, não vou amolecer, vai ficar. Né? Então, e aí tu enfrenta os avós, né? Que agora os avós... Que eles querem mimar, né? Os avós... ficam a parte boa, né? Ai, filho, tu é muito duro com ele. Então, cara, eu prefiro eu ser duro do que a vida ser. Ou uma outra pessoa. Né? Tá Então, certo. muitas vezes dói, né? Dói o tapa na mão. Né? Mas é necessário. Mas é necessário. Se não for vocês, não vai ser outras Vai pessoas. ser o mundo, velho. E vai ser o mundo, claro. Tu entendeu? Tu vê muita gente desiludida, muita gente depressiva por causa disso, mano. Que foram mimadas, não foram preparados para isso aqui.
E nós, vamos dizer assim, e eu como pai, a minha esposa como mãe, a gente se cobra muito isso. A gente precisa preparar uma pessoa pronta, né? Porque a partir do momento que tu dá tudo, tu começa a amputar a criança, né? Então ela não tá preparada para no emprego escutar um não, Sim. ser cobrada, daí faz o quê? Chora, não vou mais trabalhar, entra em depressão. E aí tem os pais pra... Aí entra numa crise de existência, né? Então, tipo assim, cara, é desafiador, não é fácil, né? As preocupações são gigantes. Deve ser muito, né? Ainda mais agora É. nesse mundo. Cara, eu assisti um documentário do Kobe Bryant. Uhum, Não, esse cara era um monstro, né? Um monstro em performance, tudo. em tudo, em disciplina. E olha só, cara, um documentário dele. Aconselho vocês a assistirem esse documentário. Te aconselho a assistir também. Aonde tem esse Se eu não me engano, Netflix. Netflix? É, ou na Amazon, um dos dois. Tá. E aí, quando ele era jovem, ele chegou no pai dele e falou assim, ó, pai, eu quero jogar basquete. E olha a resposta do pai dele. E aí eu acho que é um ponto que eu vou pensar muito quando eu tenho um filho. Cara, o pai dele falou o seguinte, que eu acho que esse é o cerne de ser pai e mãe. Uhum. Esse é o ponto. O pai dele falou o seguinte, filho, se tu quer jogar basquete, se tu quer... O que tu quiser fazer, pra mim não importa. Mas saiba que eu vou te apoiar e sempre vou te amar. Mesmo dando ou não dando certo. Cara, aí o que ele fala isso no documentário? Naquele momento, eu sabia que, indiferente se desse ou não desse certo, meu pai ia me amar. E aí ele foi... Eu tinha respaldo, vamos dizer assim. Ele né? tinha a aprovação que muitos procuram hoje nos pais a gente automaticamente, de fazer. cara, a gente às vezes, muitas vezes, os pais, né, não chegou ainda no Mário ainda, né, porque ele é muito novo, esse processo, Sim. né, do que ele quer, o que ele não quer. A gente tem que cuidar muito, porque a pergunta de um filho, nesse sentido, ela vem atrás de um pedido de ajuda e de apoio, né? Não é tipo assim pra te dizer pro teu filho, não, filho, mas tu não é capaz de fazer isso. Não tá pedindo pra te julgar ele. Ele indiretamente tá pedindo uma palavra de apoio para que tu apoie ele, né? Meu filho, Pai, eu quero ser médico. Ah, filho, mas o pai não tem condição de pagar a faculdade pra ti, procura outra coisa. Porra, não, né? Às vezes a resposta é tão automática que o pai também ele não se liga, né? Exato, aí que tá. E isso é uma coisa, tipo assim, eu sei que lá na frente eu vou ter que me cobrar e vou ter que cuidar, né? Porque eu vou dizer assim, cara, não é essa a resposta. Olha só, filho. O pai não tem condição de pagar uma faculdade particular, mas eu vou te ajudar de outro jeito. Como é que nós podemos fazer? Sabe? É isso. Né? Então, muitas vezes, vamos dizer assim, sem querer, o pai mesmo e a mãe não querendo acabam frustrando a criança. Acaba, tipo assim, apagando esse sonho, essa vontade, sabe? Não, é muito difícil. Não, é impossível. Não, não tem como. Pai, quero ser um jogador de futebol. Bora. O que tu quer? Cara... Vamos começar a treinar? Tu quer começar pra escolinha? Não é, tipo assim, dando a melhor chuteira, dando a melhor bola. Isso aí é bobagem, meu. É suporte, meu. Tu quer ser jogador de futebol? Vamos lá. Vamos fazer acontecer. Deu certo, não deu certo? Cara, paciência. É do destino, é da ocasião, é da oportunidade. Cara, eu chego a ficar emocionado. Eu tive uma conversa ontem com meu pai. E aí eu começo a refletir sobre a minha infância. Bem provável que deve pensar isso tendo um filho hoje também, né? Mas, cara, quando eu joguei futebol até meus 19 anos. Uhum. E eu realmente assumo que eu não dei certo no futebol porque eu não quis dar certo. Uhum. Fiz de tudo pra não dar certo. E tinha todas as oportunidades pra dar certo, né? Mas foi um aprendizado, pra mim, muito bom. E na época, quando eu decidi jogar futebol, eu falei pros meus pais não tinham condições na época de ficar me sustentando ou pagar uma escolinha e tal. Vai atrás. Então, praticamente, agora pensando, eles fizeram o que o pai do Kobe Bryant fez. Uhum. E olha que interessante, cara. E aí, esses dias eu fui jantar na casa da minha mãe, que eles são separados, né? Uhum. E aí, jantando, perguntei pra ela, mãe, o que tu espera de mim como filho?
E ela olhou pra mim, Douglas, eu não espero nada, eu só espero que tu tenha sucesso. É isso que eu quero, é isso que eu quero de ti. A minha felicidade É a tua felicidade. é a tua felicidade, te ver bem, te ver feliz. Então, acho que os pais, eles esperam isso, né? Sim. Sabe o que ela me perguntou? E o que tu me espera? E o que tu espera de mim como mãe? Eu falei, mãe, o que eu espero de ti é, não importa o que eu for fazer, se nada der certo, se tudo desmoronar, é eu saber que eu tenho aonde voltar. É isso. Que tem alguém que me ama me esperando. É um porto seguro, né? Cara, é isso. A gente até hoje, automaticamente a gente faz isso, né? Eu pelo menos faço isso. Se eu tenho um problema, eu vou lá tomar um chimarrão com meu pai, sabe? Eu vou conversar. Sem pretensão nenhuma. Sem pretensão nenhuma, eu vou conversar, sabe? Uhum. Então, assim, cara, o pai, vamos dizer assim, tanto o pai quanto a mãe é uma figura muito forte na vida de um filho, né? Então, cara, requer muito cuidado, né? E, cara, tem que ser cobrado mesmo. Eu acho que, tipo assim, eu sempre digo, cara, tu foi macho pra fazer, tu tem que ser macho pra criar. E vai criar do jeito certo. Não vai criar um bunda mole e vai ficar dando problema na rua e dando problema pra outras famílias, entendeu? Então, eu acho que criar filho tem que sim ter disciplina, tem que sim ter pulso, né? Mas tem que ter, vamos dizer assim, passar pra criança, passar pra esse adolescente que ele é amado, que ele é respeitado, né? Que ele é apoiado. Né? Isso eu acho que é o principal. Né? E outra, tu não conquista, né? E meu pai me ensinou isso, não conquista o respeito do teu filho abaixo de mau tempo, abaixo de surra. Isso é medo. Ou tá transferindo uma coisa que eles levaram. Isso aí, exatamente. Né? O respeito tu conquista com exemplos, conversando no dia a dia, né? E meu pai sempre foi assim. Cara, meu pai nunca me deu uma chinelada. Te bateu? Nunca. Hoje, se ele fala o meu nome com a voz um pouco mais alta, eu paro pra escutar, como diz o outro, murcha as orelhas, né? E por quê? Porque ele tem o meu respeito. Pela pessoa que é, pelo caráter que tem, e a minha mãe é da mesma forma. Né? Então, criar um filho é um desafio. Né? Cara, olha que interessante. Ontem eu tive no meu pai, fui jantar com ele ontem, e eu, além do podcast, tô com outros projetos em mente, e é um desafio, né? É um desafio, tem medos, tem inseguranças, são coisas naturais que acontecem quando a gente tá tudo que é novo dá se medo, desafiando, né? E eu fui lá conversar com meu pai sem pretensão. Eu, de fato, não escutei eu não escutei dele o que eu falaria se eu fosse um pai. Uhum. Mas, cara, não dá pra culpar os pais por causa disso. Sim, não. Por quê? Porque ele vai falar do jeito dele. Mas agora, pensando bem, Rodolfo, a gente falando sobre esse assunto, eu fui lá nada mais do que ter um apoio do meu pai. Porque é o que a gente quer. Quando a gente tá com um problema ou com um desafio, a gente vai falar com o pai. E por muito tempo, cara, eu culpei meu pai. Uhum. Por alguns acontecimentos da minha vida. Mesmo assim, meu pai não foi tão presente na questão do futebol, ele não podia ir assistir. Meu pai assistiu, quando eu joguei futebol, acho que ele assistiu um jogo meu. Cara, eu saí de casa com 12 anos pra jogar futebol, morar sozinho já. Eu virei o Brasil, com 19 eu voltei, mas meu pai não tinha condições, ele precisava trabalhar. Uhum. E quando eu era mais novo, eu apanhei, cara. Olha, vamos contabilizar aqui, chinelo, varinha, mangueira, pô, com a mão doía pra caramba, ainda mais pegava o antebraço aqui, cara. Nossa senhora. Eu era um pouco arteiro, assim, era bem difícil. Só que não dá pra culpar os pais, porque eles nada mais que estavam transferindo pra mim o que eles receberam. Então eles também não tiveram um amor. Então, dentro da condição deles, eles fizeram o melhor que puderam. Então, pra quem é pai, pra quem é mãe, ou pra quem quer ser e vai ser, cara, entenda isso. Seja um exemplo
pro seu filho. É isso, Porque palavra motiva. Uhum. Exemplo arrasta. é isso aí. Então, Exatamente. cara, seja na falta de referência, seja. É isso aí. Eu penso nisso e isso fez com que eu, cara, não culpasse meu pai e perdoasse ele por algumas situações, respeitasse e amasse ele dessa forma que ele é. Perdoar é grande, né, cara? Perdoar é grandioso, né? Então, eu acho que, cara, são épocas muito diferentes, né? A gente pegar hoje o acesso que a gente tem à informação, a muito mais conteúdo, vamos dizer assim, que os nossos pais tiveram, né? Condição financeira, condição estrutural, vamos dizer assim, né? De ensino, né? Do que aprenderam realmente, né? Para passar, sabe? Então, muitas vezes, cara, tu pega assim, no teu caso, cara, daqui a pouco, tipo assim, cara, chega em casa, sabe? Esgotado do trabalho, cabeça cheia, sabe? Dificuldade pra pagar a conta, sabe? Eu tô montando um cenário, né? Bah, daí tu tá lá tocando terror em casa, quebra alguma coisa, sei lá, meu. Daí tu faz o quê? Tu estoura com quem tu não deveria estourar, né? Só que tu chega num limite, né? Então, assim, cara, vai também muito de tu querer compreender, né? Que é o processo que tu tá fazendo agora, né? É a compreensão de que eram outros tempos e de que provavelmente na infância dele foi o que ele recebeu também. E que como a gente educava? Abaixo de mau tempo. Pau. Né? Sim. Era assim, só que vamos dizer assim, tu é aquela coisa que eu disse, tu não tinha o respeito, tu tinha o medo. Só que o medo, cara, na cabeça do moleque, meu, 10 minutos depois passou. Porque ele, né? Ele já sabe, tipo, meu, eu vou fazer isso aqui, vou levar ele uma tunda e azar, tu entendeu? Sabe? Então, tipo assim, cara, é desafiador isso, sabe? Tu pensar, até que ponto tu vai na conversa, até que ponto tu vai em dar um tapa na mão, até que ponto tu, sabe? Agora, será que eu puxo a orelha? Será que eu converso? Será que eu dou sabe? Será que eu deixo passar? Né? Então, cara, é desafiador, é complicado, sabe? E cada um, cara, por mais que tu tenha tido um exemplo, alguma coisa assim, tu já tem um exemplo do que é errado. Mas pode ser que tu vai dar uma chinelada no teu filho. Tu entendeu? Pode ser, cara. Cada um vai ter o seu traquejo, o seu jeito certo ou errado, né? Mas eu sempre digo, o que tu pode fazer é tentar errar o menos possível, né? Porque, volto a reforçar, a criança, ela vai ter muito de ti, muito dos teus exemplos e muito do que aconteceu com ela, né? Então, calma. Cara, vontade de fazer um filho agora. É bom, cara, é bom. Vou te Deu. falar. Mas tem que ter assim, ó, escolha bem quem vai estar do teu lado. Isso já. Isso eu posso te falar, cara. Minha esposa, assim, é nota 2.000, velho. Isso é outro ponto, né? É bem importante. Isso é muito importante, cara. Quem tá do teu lado, eu sempre brinco Antes assim. de construir, defina o terreno. Isso aí, meu. E outra coisa, é meio exagerado, mas pensa num companheiro de trincheira numa guerra, meu. É mais ou menos isso. Até que ponto essa pessoa tá disposta a ir por ti? Sim. A ir pela tua família. E testar, né? Que é na crise que tu conhece as Isso, pessoas, né? exatamente. E uma Exato. companheira... Eu sou da seguinte opinião, se é pra tu ter uma pessoa, uma namorada, uma esposa, né? Uma futura esposa, cara, pra vida inteira, né? É isso aí. E se não for pra ela estar de frente ali contigo, meu, assim, ó, na hora do banquete é fácil. Na hora da miséria, que nunca precisemos passar por isso, né? Mas vamos dizer assim, mas na hora de controlar, na hora de segurar, é que tu vai ver quem tá ao teu lado. Isso é o mais importante. Pra tudo, né? Tudo, mas tudo, pra tudo. quem... Na hora de te dar o apoio, de dar aquele empurrão que tá faltando, sabe? Vai, faz, sabe? Porque a mulher, meu, a tua esposa, a mãe dos teus filhos, a pessoa que tu escolheu pra estar do teu lado, meu, ela tem um papel enorme na família, né? O homem carrega muita coisa nas costas por escolha dele, né? E a mulher muitas vezes vai ser o teu ponto seguro. Vai ser o teu ponto de desabafo, sabe? Vai ser aquela pessoa que vai dizer assim,
amor, vamos. Vai em frente, continua, vai dar certo, tu vai conseguir, sabe? Eu tô aqui pra te ajudar. Se precisar economizar, nós vamos economizar. Se precisar deixar de sair, nós vamos deixar de sair. Se precisar vender o carro e andar a pé, nós vamos fazer. Vamos meter, né? Vai ser a sustentação, a base da... Isso aí é. Então, tipo assim, ela também tem esse... Também é um pilar muito importante, né? O homem ainda se, de certa forma, vamos dizer assim, um pouco machista também, puxa para ele toda a responsabilidade da casa, né? Só que tu tem que ter a humildade muitas vezes dizer assim, cara, preciso de ajuda. Tu me ajuda? Né? E aí que tá também, tipo assim, de conhecer a pessoa que tá ao teu lado. Porque eu Sim. sempre digo, na hora de esbanjar, Muito fácil. é muito fácil a pessoa tá te amando, né? Mas na hora de segurar, essa pessoa tá preparada para isso? Né? Então, Tem que ter um cuidado, né? eu escolhi muito bem, graças a Deus. Ah, que bom, cara. Já fiz a minha seleção, já foi... A selecionada, ela já foi feita. E agora ela tá sob teste. Mas tu sabe, cara, que... Cara, o cara vai amadurecendo muito, Sim, né? com certeza. Eu fui muito tempo solteiro. Tive um relacionamento só que durou 2 anos. E agora a Júlia é o meu segundo relacionamento. E eu passei a avaliar 2 pontos. Primeiro, a pessoa que eu queria ter no meu lado, eu precisava ser uma pessoa que atraía essa pessoa. Uhum. Então eu comecei a mudar o meu comportamento e o meu posicionamento. Porque um cara que, cara, quer ficar com todo mundo, um cara que... Nada contra quem tudo quer certo. solteiro, tu é solteiro, tu é livre, tudo Cada um, certo. cada um. Mas a pessoa que eu queria atrair pra mim tinha que ser compatível. Eu tinha que ser compatível com ela. Então, Sim. logo, eu precisaria me posicionar e ter, né, Uma forma diferente. uma forma diferente. Então, me colocava em situações diferentes, em lugares, em ambientes diferentes. E esse foi o primeiro ponto que eu mudei. Segundo ponto, antes eu pensava em ter uma mulher pra mim. Uhum. É importante, tem as bases que eu acho fundamentais, só que, beleza, conhecimento, tal, inteligência, tudo isso são pilares importantes. Só que antes disso, o que eu comecei a avaliar? Se ela vai ser uma mãe para os meus filhos. Ah. Então, cara, esse ponto pra mim, nenhum dos dois, eles andam juntos, né? Mas ser uma boa mãe para os meus filhos foi mais importante do que a própria decisão se ela é bonita ou não é. Ah, mas com certeza. Isso eu comecei a avaliar. Cara, beleza e corpo vai com o tempo, né? E aí, o que fica cara, é a pessoa, tu entendeu? que é Não adianta, a mas pessoa as que vai estar pessoas hoje em dia, tipo, o relacionamento, ele tá muito raso, sabe? Tá muito raso. Primeiro, beleza, sabe? Ah, se é gostosa ou gostoso, se é bonita ou bonita, tá valendo. Tipo assim, o caráter, tipo, depois a gente vê. E aí que Sabe? mora o perigo, né? Meu, então, cara... É igual a... Eu sempre digo pra Mirelle, cara, hoje se eu ficar solteiro, tá ferrado. Tá ferrado. Sabe? Porque, cara, eu não tenho mais muita paciência, tu entendeu? Pra certas... O mercado tá escasso. certas atitudes e bobagens, assim, sabe? Tipo... pra mim não cola. Mas que bom, cara. Que bom que vocês estão bem. Que bom que vocês estão... Já estamos 10 anos juntos já. Tempão, né? É tempo. É chão, né? É chão. Eu sempre brinco com ela, eu sou bom, né? 10 anos contigo. Boa sou eu, diz ela, né? De aguentar. E a mulher tem que ser boa, cara. Nossa Tem que senhora. ser, tá louco. Eu sou, meu Deus do céu. Tem que ser boa. Eu, às vezes, encarno um velho de 80 anos, reinento, rabugento, né, cara? Faz parte. Mas faz parte, é assim, não adianta. É aí que eu acho Relacionamento é assim, cara. é o diferencial da mulher, né? Aguentar nós. Mas elas também têm os dias delas, né? Vamos lá. Faz parte. Rodolfo, se encaminhando pro fim já. Estamos um tempão falando, parece que passou 10 minutos, né, verdade. cara? Gostei do papo, tu gostou? Gostei bastante, tá muito bom. E, cara, quando o papo é bom, voa, né? O tempo para, né, cara? Passa, cara, assim, Senhora. passa rápido demais, parece que a gente realmente tá aqui há, sei lá, 10, 15 minutos conversando. Coisa boa. Cara, pra quem quer te encontrar nas redes sociais, fala aí pro pessoal. Beleza? Pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, quiser acompanhar o meu dia a dia, né? Tem bastante postagem, tem de tudo um pouco. Tem parte séria, tem bobagem, né? Os babaquices do Cabeça de Ovo tem também, entendeu? Né? Pode seguir no Instagram,
é @mynewcarrs, Tá. tá? Facebook também tem, YouTube, a mesma coisa, tá? Então, @mynewcarrs. Vai estar aí na descrição do podcast e também vai aparecer aí na tela para vocês, tá bom, pessoal? Rodolfo, obrigado mais uma vez pela tua participação. Foi uma honra te escutar aí, saber um pouco mais desse mundo de veículos, né? Da paixão de veículos. Te parabenizar Obrigado. pela tua empresa, pelo teu negócio, pela tua família que tu vem construindo aí também. Amém. Cara, cheguei a escorrer uma lágrima aqui falando de pai e filho. Já me imaginava com... Já me imagino, na verdade, né? Tendo os meus. Então foi uma honra te receber aqui, irmão. Obrigado. Obrigado. Obrigadão. Fica aqui então, gente. Quem acompanhou também, muito obrigado, tá? Obrigado, Douglas. Obrigado pela oportunidade. Cara, tem tudo para estourar. Por que não, né? Daqui a, sei lá, 2, 3 anos, tá com CEO de alguma marca gigante aí. Eu pensei que tu ia falar 2, 3 meses, né? Mas vai. Beleza, gente. Brigadão aí. Tava Valeu, irmão. nota 10. Parabéns. Valeu. Galera, e para quem acompanhou até o final, não é possível que vocês ainda não se inscreveram no canal. Se inscreve no canal, deixa o like para ajudar nós. Clica no sininho que vocês vão ser notificados dos próximos episódios. Isso leva 2 segundos. O bate-papo aqui durou mais de 1 hora. Então faça gentileza aí, não custa nada para vocês. E assim vocês vão estar ajudando nós, tá? Quem quer e ainda não me segue no Instagram, me segue lá. É eusou.douglasalves. Lá vai ter os cortes, vai ter outros conteúdos. Fiquem bem à vontade para mandar comentários, sugestões também de um próximo convidado que vocês queriam e gostariam que eu estivesse aqui nesse bate-papo de gigantes. Tá bom, galera? Valeu, um abraço e até a próxima!